As últimas informações disponíveis relatavam a disseminação implacável da infecção provocada pelo vírus T, gerando uma onda de preocupação e incerteza entre os habitantes. Ontem, em um comunicado oficial transmitido em todos os meios de comunicação, o ministro da Defesa confirmou o que muitos temiam: a cidade foi completamente consumida pela destruição. Esse anúncio solene ecoou por entre as ruas desertas e os lares vazios, intensificando o clima de temor que pairava sobre a região. Os níveis de perigo e contágio alcançaram picos jamais vistos, demandando uma resposta imediata e coordenada para conter a disseminação desenfreada da doença e evitar uma catástrofe ainda maior. No princípio, eles optaram por negar veementemente, sustentando que tudo estava sob controle e que se tratava apenas de uma epidemia de gripe sazonal. Entretanto, os sussurros e especulações logo ganharam força, ecoando por todos os cantos do globo. Chegou um momento em que perderam por completo o controle da narrativa, sendo compelidos a divulgar, em uma transmissão de alcance nacional, a notícia que já era de conhecimento público, porém ainda não oficialmente reconhecida. Após o pronunciamento formal, tanto as redes de televisão quanto as plataformas de mídia social tornaram-se arenas de discussão incessante sobre o assunto. O pânico se alastrou, alimentado pelo temor latente de que a infestação ultrapassasse as fronteiras da cidade epicentro, desencadeando uma crise de proporções globais. O espectro do desconhecido pairava sobre as mentes inquietas da população, enquanto autoridades e especialistas buscavam desesperadamente conter a propagação iminente da calamidade. Mimi não era irmã de verdade do nosso protagonista. Ele a encontrou perambulando sozinha pelas ruas devastadas da cidade. Movido por compaixão, decidiu acolhê-la. Desde então, Mimi passou a considerá-lo como seu irmão mais velho, e ele a vê como sua querida irmãzinha. Mimi possui uma característica singular e vital: ela é o único ser humano imune ao vírus T. Enquanto o resto da humanidade sucumbiu à terrível infestação, ela permanece incólume, não afetada pela doença que transformou milhões em zumbis. Sua imunidade a torna uma peça-chave na luta contra o apocalipse zumbi. Os anticorpos de Mimi são nossa maior esperança. Utilizando-os, os cientistas acreditam que podem pesquisar uma possível cura para essa doença maligna que devastou o mundo. A salvação da humanidade pode estar no sangue desta menina corajosa, cujo corpo resiste àquilo que dizimou tantos outros. Estávamos todos na maior tensão, o ar pesado com o medo do desconhecido. Até aquele momento, no lugar onde nos abrigávamos, ainda não havíamos avistado nenhum zumbi, mas o que mais temíamos acabou por acontecer: aquelas terríveis criaturas conseguiram romper as barreiras que havíamos colocado nas portas. Na tentativa desesperada de impedir que nos alcançassem, uma horda de zumbis formou-se rapidamente, composta por indivíduos provenientes de várias alas diferentes daquele vasto laboratório. Eles avançavam em nossa direção com uma determinação assustadora. Entre os zumbis, muitos eram antigos funcionários, cientistas e pesquisadores que, antes da tragédia, dedicavam suas vidas ao trabalho naquele laboratório. Agora, transformados, estavam sedentos por nos devorar. Em resposta, os soldados se mobilizaram rapidamente, unindo forças para tentar conter aquela horda implacável. A batalha pela sobrevivência estava apenas começando, e nossa esperança residia na resistência que podíamos oferecer. Nosso prota e seus companheiros estavam em uma fuga frenética, seus corações batendo acelerados com a adrenalina. Enquanto corriam desesperadamente pelos corredores escuros, foram subitamente encurralados pelos zumbis que os perseguiam implacavelmente. Diante dessa ameaça mortal, a única alternativa viável era fugir para o terraço daquele prédio alto. A esperança de encontrar segurança ali era mínima, mas eles não tinham escolha. Os zumbis eram incansáveis, movendo-se sem parar em sua busca por carne humana. Ao contrário dos zumbis, que pareciam não conhecer exaustão, nosso prota e seus companheiros estavam à beira do colapso, cada passo mais difícil que o anterior. Nesse momento crítico, o comandante Boris ordenou que nosso prota acompanhasse os cientistas até a plataforma de pouso no heliponto. Nosso prota, com o coração apertado, pediu aos soldados que não se sacrificassem por ele. Entretanto, Lyd interveio rapidamente, lembrando de que não havia tempo a perder. Cada segundo era crucial e a situação exigia decisões rápidas. Lydia ressaltou que era imperativo que nosso prota escapasse com Mimi, uma jovem que simbolizava a última esperança da humanidade.
Com essa missão em mente, eles sabiam que tinham que chegar ao heliponto, onde a fuga definitiva poderia ser realizada. Após atravessarem a porta que dava direto para o terraço, nosso prota e Mimi caíram no chão, exaustos e ofegantes. Levantando-se rapidamente, nosso prota olhou ao redor, procurando freneticamente por Lídia. Ele não encontrou Lídia à vista. Sentindo a urgência do momento, ele e Mimi correram pelo terraço até encontrarem Lídia, que estava em um canto, tentando barricar a porta de acesso. Lídia, com expressão determinada, travou a porta de acesso ao terraço, deixando nosso prota e Mimi isolados. A tensão no ar era palpável, e o som dos zumbis se aproximava. Nosso prota, confuso e preocupado, perguntou a Lídia por que ela tinha trancado a porta. Ele a chamou, insistindo que ela viesse com eles. Para não se sacrificar, antes que os zumbis pudessem alcançar Lídia, ela disse com firmeza que não havia tempo para todos escaparem juntos. Cada segundo contava, e ela estava determinada a garantir a segurança deles. Lídia revelou rapidamente que havia uma tirolesa no terraço, que levava ao prédio vizinho. Ela instruiu nosso prota a usar a tirolesa com Mimi para escaparem imediatamente. Ela explicou que, do outro lado, havia uma ponte onde os militares estavam esperando para finalizar a evacuação. Essa era a única chance de sobrevivência para Mimi e para ele. Com uma expressão séria, Lídia disse: "Quando vocês chegarem lá, fiquem tranquilos. Ricardo, sobreviva e proteja a garota." A porta começou a ceder enquanto ela falava suas últimas palavras de encorajamento. Então, o nosso prota olhou para baixo e viu que a distância entre os dois prédios era enorme. A altura era vertiginosa, e uma queda daquela altura seria fatal. Ele sabia que não havia outra rota de fuga além daquela tirolesa improvisada pelos militares que foram lhe resgatar. Com determinação, ele se prendeu e também fixou Mimi na tirolesa. Antes de partir, Mimi, com uma expressão de medo e incerteza, perguntou se realmente iriam embora dali, preocupada com os demais companheiros que haviam ficado para trás. O nosso prota respondeu com firmeza que não poderiam voltar. Ele lembrou a ela que os companheiros se sacrificaram por eles, criando essa oportunidade de fuga. Ele explicou que, por causa do sacrifício dos companheiros, eles tinham que sobreviver a todo custo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mimi enquanto ele continuava, enfatizando que deveriam viver para honrar a memória e o sacrifício daqueles que se foram. Enquanto atravessavam entre os prédios pela tirolesa, os zumbis que vagavam pelas ruas os perceberam. Como uma maré de desespero, os mortos-vivos levantavam suas mãos, tentando alcançar o nosso prota e Mimi. A cena era desesperadora, com as criaturas estendendo-se em vão, enquanto eles se afastavam, seus corações batendo freneticamente com a adrenalina da fuga. Quando o protagonista e Mimi chegaram ao topo do outro prédio através da tirolesa, perceberam rapidamente que havia mais zumbis esperando por eles no terraço. O cenário era desolador e assustador, com os mortos-vivos movendo-se lentamente em sua direção, suas intenções malignas claras em seus olhos vazios. Agindo mais rápido do que o pensamento, o protagonista avistou um machado jogado próximo aos zumbis. Sem perder tempo, ele correu até a arma improvisada e a agarrou firmemente. Com o machado em mãos, ele começou a bater os zumbis que tentavam atacar tanto a ele quanto a Mimi. O som dos golpes reverberava pelo terraço, enquanto ele lutava ferozmente para proteger a si mesmo e a sua irmã adotiva. A batalha foi terrível, com o protagonista desferindo golpes precisos e letais, eliminando os zumbis um a um. Embora o combate tenha sido intenso, ele conseguiu prevalecer. O fato de não haver tantos zumbis como no prédio do laboratório foi uma vantagem significativa, permitindo que ele derrotasse os inimigos sem ser sobrecarregado. Após abater aquela quantidade considerável de zumbis, o protagonista finalmente se abaixou para tomar fôlego. Ele estava ofegante, apoiando-se no cabo do machado, seu corpo exausto pela luta árdua. Mimi, visivelmente preocupada com seu bem-estar, aproximou-se dele e perguntou ansiosamente se ele estava bem. Com um sorriso cansado, ele respondeu que sim, explicando que aqueles zumbis eram de níveis baixos. Apesar da intensidade do combate, ele conseguirá derrotá-los graças à sua habilidade e determinação. Mimi, aliviada, segurou a mão dele, ambos cientes de que precisavam continuar lutando para sobreviver e honrar os sacrifícios de seus companheiros.
O nosso prota disse a Mimi que deveriam pegar o elevador o mais rápido possível para encontrarem os militares. Ele explicou que, uma vez chegando à ponte, estariam seguros. Mimi parou, com uma expressão séria no rosto, e olhou fixamente para seu irmão. Ela disse que ele deveria usar o sangue dela para salvar o mundo. As palavras de Mimi surpreenderam o nosso prota. Ela continuou, afirmando que, se o sangue dela pudesse salvar muitas pessoas, ela não se importava em morrer. A determinação em sua voz era clara, mostrando a coragem que havia dentro dela. O nosso prota, tocado pela bravura de Mimi, afirmou com firmeza que ela não precisaria morrer para que isso acontecesse. Ele garantiu que encontrariam uma maneira de usar os anticorpos dela sem sacrificar sua vida. Afinal, pequenas amostras de sangue dela seriam necessárias. As palavras dele deixaram Mimi surpresa e feliz, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Em seus pensamentos, o nosso prota ficou orgulhoso da bravura de sua irmã. Ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo: não deixaria ninguém machucar Mimi. A determinação dele se solidificou ainda mais, sabendo que precisava protegê-la e encontrar uma solução que preservasse a vida dela enquanto salvavam o mundo de um apocalipse zumbi. Enquanto se aproximavam da ponte onde os militares estavam posicionados, o nosso prota e Mimi puderam ver vários helicópteros sobrevoando a área em meio a uma chuva densa e constante. O som das hélices cortando o ar se misturava com o ruído da chuva, criando uma atmosfera tensa e urgente. Eles caminhavam pelas ruas em direção à ponte, atentos a qualquer sinal de perigo. Para sua surpresa, encontraram poucos zumbis pelo caminho. A baixa quantidade de mortos-vivos à vista era inesperada e desconcertante. Eles não sabiam, no entanto, que os militares haviam atraído uma horda de zumbis e dizimado essas criaturas, limpando o caminho em uma operação recente. Entre os militares, havia rumores preocupantes. Circulava a informação de que grupos terroristas planejavam bombardear a cidade para evitar que os zumbis se espalhassem para outras áreas. Esse boato criou uma divisão entre os soldados. Alguns estavam genuinamente preocupados com os sobreviventes que ainda podiam estar na cidade, enquanto outros não demonstravam nenhum interesse pelo destino dos civis, afirmando friamente que, se ainda houvesse sobreviventes, eles pereceriam nos bombardeios iminentes. Esses militares indiferentes estavam mais preocupados com a própria segurança, priorizando a proteção de suas vidas acima de tudo. A perspectiva de um bombardeio iminente aumentava a urgência da situação, tornando cada passo em direção à ponte uma corrida contra o tempo. Enquanto nosso prota e Mimi caminhavam pela ponte em direção aos militares, seus passos eram observados atentamente pelos soldados. Devido à visibilidade reduzida e à tensão crescente, os militares inicialmente acreditaram que se tratava de dois zumbis se aproximando. Com essa suposição, o comandante rapidamente ordenou que se preparassem para atirar. Pouco antes do início dos tiros, nosso prota e Mimi perceberam as luzes vermelhas das miras a laser apontadas para eles. A aflição tomou conta dos dois, entendendo imediatamente que haviam sido confundidos com zumbis. A situação era crítica e o tempo era essencial. Desesperado, nosso prota, que carregava um frasco misterioso, gritou para os militares, implorando que não atirassem. Ele levantou a voz, afirmando que não eram zumbis. Em um esforço frenético para salvar suas vidas, ele explicou aos militares que estavam carregando uma amostra vital do vírus. Ele enfatizou que essa amostra poderia ser a chave para desenvolver um antídoto para o vírus T, a terrível praga que havia devastado a humanidade. O grito de nosso prota ecoou pela ponte, carregado de urgência e esperança. Mimi, ao seu lado, olhava com medo e expectativa, esperando que os militares reconhecessem a importância de suas palavras e parassem de vê-los como ameaças. Enquanto nosso prota e Mimi caminhavam pela ponte em direção aos militares, seus passos eram observados atentamente pelos soldados. Devido à visibilidade reduzida e à tensão crescente, os militares inicialmente acreditaram que se tratava de dois zumbis se aproximando. Com essa suposição, o comandante rapidamente ordenou que se preparassem para atirar. Pouco antes do início dos tiros, nosso prota e Mimi perceberam as luzes vermelhas das miras a laser apontadas para eles. A aflição tomou conta dos dois, entendendo imediatamente que haviam sido confundidos com zumbis. A situação era crítica e o tempo era essencial. Desesperado, nosso prota, que carregava um frasco misterioso, gritou para os militares,
implorando que não atirassem. Ele levantou a voz, afirmando que não eram zumbis. Em um esforço frenético para salvar suas vidas, ele explicou aos militares que estavam carregando uma amostra vital do vírus. Ele enfatizou que essa amostra poderia ser a chave para desenvolver um antídoto para o vírus T, a terrível praga que havia devastado a humanidade. O grito de nosso prota ecoou pela ponte, carregado de urgência e esperança. Mimi, ao seu lado, olhava com medo e expectativa, esperando que os militares reconhecessem a importância de suas palavras e parassem de vê-los como ameaças. Um helicóptero militar fez um voo rasante sobre nosso prota e Mimi, criando uma corrente de ar que os desequilibrou momentaneamente. Através do alto-falante do helicóptero, um dos militares falou com autoridade: de acordo com as informações que obtivemos, o seu grupo já está morto. Isso foi confirmado. Além disso, sabemos que pessoas infectadas podem permanecer racionais por até 3 horas. Portanto, não podemos saber com certeza se algum de vocês dois está infectado. Perdão, senhor, mas de acordo com a lei, devemos atirar em você. Nosso prota, desesperado, começou a gritar, tentando convencer os militares da importância da missão. Eu sou um dos pesquisadores trabalhando na cura. Estou vivo e tenho comigo o antídoto para essa doença. Vocês não podem desperdiçar essa oportunidade de salvar a humanidade. Apesar de seus apelos, os militares abriram fogo. O primeiro tiro atingiu o peito de Mimi, fazendo-a cair no chão. Com os olhos cheios de lágrimas, nosso prota tirou sua máscara e olhou para Mimi, que estava caída, ferida. A dor em seu rosto era evidente. Sem hesitação, os militares dispararam várias vezes contra o corpo de nosso prota. Os tiros o acertaram em diversos pontos, fazendo-o cair ao lado de Mimi. Um dos militares gritou que, se ele realmente fosse quem dizia ser, eles só poderiam agradecer-lhe. O helicóptero então se afastou, deixando ambos no chão, nosso prota e Mimi, caídos e feridos. Se olhavam com os olhos cheios de lágrimas. A fraqueza tomava conta de seus corpos, e embora tentassem falar um com o outro, suas vozes não saíam. Eles estavam em silêncio, compartilhando uma última troca de olhares, cientes de que haviam feito tudo o que podiam. Um drone observava toda aquela situação com atenção. Porém, não era um drone qualquer. Esse dispositivo tinha sido enviado pela mais alta cúpula do governo central, equipado com tecnologia de ponta para monitorar e registrar eventos em tempo real. O drone transmitia imagens e áudios diretamente para o gabinete de crise do governo central, permitindo uma vigilância detalhada e contínua. Esse gabinete, conhecido formalmente como Conselho Nacional, estava em alerta máximo, analisando cada movimento e decisão tomada no campo. A transmissão em tempo real permitia que os membros do Conselho Nacional avaliassem a situação com precisão, tomando decisões críticas baseadas nas informações ao vivo fornecidas pelo drone. Então podia-se ouvir o seguinte diálogo entre os dois maiores responsáveis por aquele conselho: as forças especiais estão todas mortas. Como um simples cientista sobreviveu? Só pode ser piada, né? Não deixem que eles saiam vivos, mas por que eles não podem sobreviver? E se ele realmente tem um antídoto, se deixarmos eles sobreviverem, nós estaremos fodidos. Eles assistiram os militares atirarem em nosso prota e em sua irmãzinha Mimi. Melhor dizendo, foram eles que deram as ordens para o comandante daquela operação. A atmosfera no gabinete estava carregada de tensão, enquanto outros membros do conselho expressavam suas opiniões divergentes. Um dos membros do conselho sugeriu que talvez nosso prota estivesse falando a verdade e que, de fato, não estivessem infectados. Outro membro argumentou que os drones de reconhecimento iriam chegar em uma semana, sugerindo que deveriam atirar nos dois para eliminar qualquer risco. Um terceiro membro afirmou que deveriam matar nosso prota e Mimi como fizeram com todos que chegaram até a ponte, mas que essa operação deveria ser mantida em segredo para evitar que a mídia causasse alarde sobre a situação. Outro ainda reforçou que deveriam atirar sim, pois não precisavam dos anticorpos que nosso prota possivelmente carregava. No final, a decisão foi unânime. Eles deram a ordem para os militares matarem nosso prota e sua irmãzinha Mimi. A frieza e a determinação do Conselho Nacional selaram o destino dos dois. Enquanto o drone continuava a transmitir cada detalhe do trágico evento.
A ordem seguinte que os militares receberam do gabinete do Conselho Nacional foi clara e implacável: dinamitar a ponte. O objetivo era isolar completamente a cidade, evitando que a contaminação escapasse daquele local e se espalhasse para o resto do país. A decisão era drástica, mas os líderes acreditavam que, assim, poderiam garantir a segurança do país inteiro, mantendo a infecção restrita apenas àquela cidade. Com a ordem recebida, os militares agiram rapidamente para cumprir as instruções. Explosivos foram posicionados estrategicamente ao longo da estrutura da ponte, e em questão de minutos, tudo estava pronto para a detonação. Os soldados, cientes da gravidade da missão, se afastaram para uma distância segura, preparando-se para a explosão. Quando a ordem final foi dada, a ponte explodiu em uma série de estrondos ensurdecedores. Fragmentos de concreto e metal voaram em todas as direções, e a estrutura desmoronou em um caos de ruínas e destroços. A visão da ponte em colapso foi uma cena devastadora, mas os militares acreditavam que haviam cumprido sua missão com sucesso. Eles explodiram a ponte, convencidos de que, com essa ação, o vírus estava contido e a ameaça havia sido neutralizada. A cidade agora estava completamente isolada, e o Conselho Nacional respirava aliviado, acreditando que o sacrifício de algumas vidas garantiria a segurança de muitas outras. Todos os corpos, incluindo os de nosso prota, de Mimi, dos soldados mortos e dos zumbis, foram lançados nas águas escuras do rio junto com os destroços da ponte destruída. Algo inexplicável aconteceu. Em meio à tragédia, nosso prota despertou nas margens do rio. Ele estava pálido demais, como se toda a cor tivesse sido drenada de seu corpo. Seu estômago se revirava e ele vomitou um líquido escuro e fétido, que parecia carregar consigo a essência da morte. Uma pergunta perturbadora ecoou em nossas mentes: teria nosso prota se tornado um zumbi? Seu corpo estava diferente, distorcido pela dor e pela transformação. Seus cabelos haviam ficado brancos como a neve, sua pele estava pálida como a lua. E as íris de seus olhos haviam se tornado vermelhas. Lutando contra a confusão e o desconforto, ele se levantou lentamente, limpando os resquícios do vômito ao redor de sua boca. Enquanto se orientava, uma única pergunta dominava sua mente: como ele ainda poderia estar vivo? Ele se lembrou dos testes iniciais em que havia injetado o sangue de sua irmãzinha Mimi em si mesmo. Esse pensamento trouxe uma centelha de esperança em seu coração sombrio. Se ele havia sobrevivido a tudo isso, talvez Mimi também pudesse estar viva em algum lugar. Determinado a descobrir a verdade, ele começou a andar ao longo da margem do rio, seu corpo carregando o peso da nova e terrível realidade que ele mal começava a compreender. Após alguns minutos de busca frenética, nosso prota finalmente encontrou Mimi desacordada e estirada no chão. Sem perder tempo, ele correu até ela, seu coração acelerado pela preocupação e medo. Ao chegar ao lado dela, ele a pegou no colo com cuidado, sentindo o peso do desespero aumentar quando percebeu que ela não dava sinais de vida. Desesperado, ele abriu um dos olhos dela e, com um alívio imediato, viu que a córnea ainda estava normal. A lembrança de um detalhe crucial veio à sua mente: depois que alguém morre, a córnea fica branca e as pupilas se dilatam. No entanto, as córneas de Mimi não apresentavam essas características, e não havia nenhum sinal de decomposição. Isso significava que ela ainda poderia estar viva, mas então por que não havia sinais de vida? Que merda! Como isso aconteceu? Ele pensou angustiado. A confusão e o medo consumiam, mas ele sabia que não podia se deixar dominar pelo desespero. Cada segundo era precioso, e ele precisava encontrar uma maneira de reanimar sua irmãzinha antes que fosse tarde demais. Enquanto nosso prota tentava reanimar sua irmãzinha Mimi, ele notou que alguns soldados ainda estavam por perto, observando a cena com expressões indiferentes. Um deles, em tom de deboche, gritou: "Olha só, um zumbi engraçado que não consegue morder ninguém." Outro soldado, com um sorriso triste e um olhar de pena, comentou: "Isso é realmente triste. Nem posso dar o tiro de misericórdia nesse zumbi." As palavras deles ecoaram na mente de nosso prota, aumentando sua angústia. Os soldados se afastaram, rindo e zombando de nosso prota, chamando-o de fudido enquanto acenavam em despedida. A dor e o desespero tomaram conta de nosso prota ao ver a situação crítica de Mimi. Determinado a protegê-la a qualquer custo, ele olhou ao redor freneticamente até avistar um case de violão próximo, que estava sendo segurado por um zumbi abatido.
Com cuidado, ele retirou o violão e preparou o case para uma nova finalidade. Com gentileza, ele colocou Mimi dentro do case, improvisando uma forma de transportá-la com segurança. Seus movimentos eram delicados, refletindo o profundo amor e cuidado que tinha por sua irmãzinha. Com os olhos cheios de lágrimas e um sentimento de esperança renovada, ele sussurrou para Mimi: "Vou encontrar uma maneira de te despertar. Vamos para casa." Seu coração estava cheio de determinação e uma nova força emergia dentro dele. Carregando Mimi no case do violão, nosso prota começou a caminhar, cada passo marcado pela decisão de salvar a única família que lhe restava. A jornada seria longa e difícil, mas ele estava resoluto em sua missão de resgate e proteção, então ele partiu em rumo daquela cidade em caos e ruínas. Enquanto ele andava em direção à cidade, ele carregava Mimi dentro do case em suas costas. Em contraste com as notícias que afirmavam não haver mais sobreviventes naquela cidade, uma luz acesa em uma casa oferecia uma esperança silenciosa. Aquela era a casa onde vivia a mãe de nosso prota, um refúgio solitário em meio ao caos. Dentro daquela casa, a mãe de nosso prota estava profundamente aflita, sem notícias de seus filhos. A angústia a consumia, até o momento em que recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Na mensagem, uma breve e desesperada comunicação: "Estou vivo, mas tenho fome e sede." A mãe, tomada por uma preocupação avassaladora, não sabia como poderia ajudar seus filhos. Seu coração apertado batia em ritmo frenético, à medida que tentava pensar em uma solução. Entretanto, as notícias anunciavam que a cidade seria completamente bloqueada, uma medida extrema para conter a infestação. As autoridades planejavam isolar a cidade por completo, na tentativa de manter a infestação confinada às suas ruas. Essa decisão drástica aumentava ainda mais a preocupação da mãe, que se via impotente diante da iminente barreira que a separaria definitivamente de seus filhos. A luz na casa continuava acesa, simbolizando sua esperança e determinação de não desistir de encontrar uma forma de salvar seus amados filhos. Na outra margem do rio, avistava-se um pequeno acampamento com 2 ocupantes. Eram 2 amigos, vindos da cidade vizinha àquela onde ocorrerá o surto viral zumbi. Estavam acampando na beira do rio, um local tranquilo que ambos apreciavam por sua paixão pela pesca. Os 2 amigos observavam o ambiente enquanto aproveitavam a calma do acampamento. De repente, testemunharam a explosão da ponte que conectava sua cidade àquela afetada pelo surto. Um deles, entusiasta da fotografia, estava exultante por ter conseguido capturar o exato momento da explosão com sua câmera fotográfica. Sentados ao redor de uma fogueira, os amigos desfrutavam do ar livre. Um deles estava absorto em seu smartphone, lendo as últimas notícias sobre o surto zumbi na cidade vizinha. Com uma expressão séria, ele informou ao amigo que as autoridades planejavam explodir e bloquear completamente a cidade para conter a infestação. O primeiro amigo, tentando ver o lado positivo, comentou que essa medida poderia finalmente acabar com o surto zumbi de uma vez por todas. O outro amigo, ainda imerso nas notícias, ressaltou que, de acordo com especialistas, o vírus T não se propagava pela água, o que significava que poderiam continuar a pescar tranquilamente. Aliviado por essa informação, o primeiro amigo pegou sua rede de pesca e correu em direção ao rio, ainda preocupado com a possibilidade de contaminação da água. Eles comemoraram o fato de que, se a água do rio ficasse contaminada, não poderiam mais desfrutar de suas pescarias naquele local tão querido. Com sorrisos no rosto, ambos entraram na água, confiantes na segurança do rio. Um deles mencionou, com um tom brincalhão, que os peixes daquela área gostavam de luz, e isso aumentava suas chances de uma boa pesca naquela noite tranquila. Enquanto isso, de volta à cidade, nosso prota notou algo surpreendente. As ruas, que há poucas horas estavam infestadas de zumbis, agora pareciam desertas. Ele ficou perplexo com a mudança drástica e começou a pensar no que poderia ter acontecido. Talvez, sem a presença de sobreviventes nas ruas, os zumbis tivessem se dispersado para outros locais aleatórios em busca de novas vítimas, carregando consigo o case de violão, onde cuidadosamente abrigava sua irmãzinha Mimi. Nosso prota sentia o peso da responsabilidade aumentar a cada passo. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. Talvez a melhor chance de salvar a vida de Mimi fosse retornar ao laboratório de onde tudo começou.
Determinando-se ainda mais com essa nova resolução, nosso prota ajustou o case de violão em seus ombros e começou a traçar o caminho de volta ao laboratório. Nosso prota caminhava pelas ruas desoladas daquela cidade, cada passo ecoando o silêncio opressor ao seu redor. O ambiente era sombrio, com carros abandonados e destroços espalhados por todos os lados, criando uma atmosfera de desespero e abandono. Ele sabia que precisaria de algo para se defender contra eventuais ataques de zumbis. Em seguida, seu olhar recaiu sobre um galão de combustível deixado ao lado do carro. Aproximando-se com cautela, ele verificou que ainda havia combustível suficiente no galão. Sabendo que isso poderia ser crucial para uma eventual fuga ou para criar uma barreira de fogo, ele levou o galão consigo. Nosso prota decidiu entrar em um estabelecimento próximo. Mas a incerteza o consumia, ele não tinha certeza se lá dentro havia zumbis à espreita. Tomando uma decisão rápida, ele jogou sua machadinha na direção da entrada do estabelecimento. A arma girou no ar antes de acertar a cabeça de um zumbi, que caiu no chão com um baque surdo. Sem nenhuma reação, aproveitando a oportunidade, ele gritou para dentro do prédio para atrair os zumbis. E assim eles começaram a sair. Os zumbis começaram a sair daquele estabelecimento através das vitrines de vidro, arremessando seus corpos apodrecidos contra elas até que se estilhaçassem. Os sons dos vidros quebrando eram ensurdecedores, criando uma cacofonia que ecoava pelas ruas desertas. Nosso prota, aflito, se escondeu atrás de uma viatura da polícia abandonada, tentando se proteger da horda que emergia do prédio. Algo muito estranho e inesperado aconteceu. Os zumbis ignoraram completamente nosso prota. Eles estavam à procura do causador daquele barulho, mas passavam por ele como se ele fosse invisível, movendo-se de forma desordenada e sem propósito aparente. A princípio, ele ficou horrorizado com aquilo, pois a cena era surreal e aterrorizante. Foi então que ele chegou a uma conclusão perturbadora: os zumbis o enxergavam como se ele fosse um dos seus. A constatação era ao mesmo tempo aterrorizante e reveladora. Ele percebeu que, de alguma forma, sua aparência ou cheiro agora os fazia crer que ele era um zumbi, o que explicava por que eles o ignoravam. Apesar do horror inicial, ele rapidamente compreendeu que aquilo poderia ser uma vantagem inestimável. Essa nova condição poderia ser usada como um presente, permitindo que ele se misturasse entre os zumbis sem ser atacado. Decidido a tirar proveito dessa nova realidade, ele se levantou cuidadosamente e começou a se mover em direção a uma loja de armas que havia avistado mais cedo. Ao entrar na loja, ele sentiu um misto de alívio e urgência. Precisava se armar para proteger a si mesmo e a sua irmãzinha Mimi. Ele vasculhou rapidamente as prateleiras, pegando várias armas e munições, certificando-se de que estariam bem equipados para qualquer eventualidade. Com as armas em mãos, ele sentiu um novo ímpeto de esperança e determinação crescer dentro de si. Enquanto isso, bem próximo dali, uma batalha feroz contra os zumbis estava em andamento. Os mortos-vivos eram abatidos de todas as formas possíveis, cortados por espadas afiadas, esmagados por bastões pesados e perfurados por balas disparadas de armas de fogo. O som das lutas ecoava pelas ruas desertas, sinalizando a presença de um grupo de sobreviventes que lutavam desesperadamente por suas vidas. O grupo estava cercado por uma pequena horda de zumbis, seus números aumentavam constantemente. Em meio ao caos, um dos sobreviventes comentou para seus companheiros, a voz carregada de preocupação: ontem havia menos zumbis. A tensão era palpável, cada movimento calculado poderia significar a diferença entre a vida e a morte. De repente, um dos homens do grupo foi atacado por trás. Um zumbi mordeu ferozmente seu braço abaixo do ombro. O grito de dor do homem cortou o ar, e o líder do grupo, com um golpe rápido e preciso, cortou a cabeça do zumbi ao meio, impedindo-o de infligir mais danos. O sobrevivente ferido, com os olhos arregalados de medo e dor, perguntou ao líder o que deveria fazer. O líder, com um olhar grave, respondeu que ele deveria ficar longe. Não havia tempo para sentimentalismos ou debates, a segurança do grupo era a prioridade. No entanto, mais zumbis surgiram, atraídos pelo tumulto. Sem hesitar, o líder deu um chute poderoso no peito do companheiro mordido, fazendo-o cair no chão. Os zumbis, guiados pelo instinto, se voltaram para o caído, atacando-o com voracidade. Enquanto os zumbis devoravam o homem caído, o restante do grupo aproveitou a distração para fugir.
Correndo o mais rápido que podiam, eles se distanciaram dos gritos de agonia e dos sons horríveis dos corpos sendo rasgados. A decisão dura do líder havia dado a eles uma chance de escapar, mas a visão de mais um companheiro perdido era um lembrete cruel da brutalidade do novo mundo em que viviam. Por enquanto, eles estavam a salvo, respirando aliviados após a fuga desesperada. O grupo caminhava com cuidado pelas ruas desertas, cientes de que o perigo poderia espreitar a qualquer momento. De repente, enquanto continuavam em fuga, se depararam com uma figura muito estranha parada diante deles. A figura, imóvel, estava em pé em frente a uma loja abandonada, como uma estátua sinistra e armada até os dentes emergindo das sombras. A postura firme e a aura ameaçadora emanavam um perigo indescritível, deixando-os em alerta máximo. Um calafrio percorreu suas espinhas ao perceberem que aquela figura era diferente de tudo que já haviam enfrentado na cidade infestada. Aquela figura parada em pé era ninguém menos que o nosso prota. Embora ele parecesse transformado. Um dos sobreviventes, com voz trêmula e cheia de incertezas, perguntou aos companheiros se aquilo que viam diante deles era um humano. A dúvida e o medo se misturavam, enquanto esperavam ansiosos pela resposta que poderia mudar tudo. Estava tranquilamente pelas ruas desoladas daquela cidade. As construções em ruínas e os carros abandonados compunham uma paisagem de destruição que se estendia até onde a vista alcançava. Ele havia deixado para trás aquele grupo de sobreviventes que, assustados, o haviam tomado por uma ameaça. Agora, ele estava armado e atento a tudo ao seu redor, seus sentidos aguçados por qualquer sinal de perigo. Enquanto caminhava, ouviu um zumbido agudo cortando o ar. Instintivamente, ele se esquivou rapidamente para o lado, sentindo o deslocamento de ar próximo ao seu rosto. Ele havia acabado de desviar de uma flecha que tinha sido lançada propositalmente contra ele. O impacto da flecha no asfalto fez um som seco e ameaçador. Ao se virar para identificar a origem do ataque, ele viu, para sua surpresa, o mesmo grupo de sobreviventes que ele havia deixado de lado anteriormente. Eles estavam posicionados estrategicamente, prontos para um confronto. Seus olhos fixaram-se nos deles, e ele percebeu a mistura de medo e determinação em suas expressões. Em seguida, um dos sobreviventes, com uma voz que ecoava pela rua deserta, o chamou de longe. "Ei, você aí!" O tom era de desafio, mas também carregava uma ponta de curiosidade e talvez, um pouco de esperança. O nosso prota permaneceu imóvel por um momento, avaliando a situação, antes de decidir sua próxima ação. Um dos sobreviventes, visivelmente desconfiado, questionou por que os zumbis não perseguiam o nosso prota. Ele não parou por aí e continuou, sugerindo que talvez fosse o nosso prota o responsável por colocar os zumbis em seu encalço. Nosso prota permaneceu calado, analisando cuidadosamente o grupo à sua frente. Ele notou algo peculiar: as máscaras que aqueles sobreviventes usavam eram diferentes das que ele já havia visto pela cidade. Outro sobrevivente, impaciente, exigiu respostas. Nosso prota continuou em silêncio, seus olhos fixos nos seus interlocutores. De repente, o mesmo sobrevivente perdeu a calma. "Porra! Eu tô falando com você, caralho!" Ele gritou. Sua voz reverberando nas ruas desertas, carregada de raiva e desespero. Nosso prota manteve-se impassível e, sem dizer uma palavra, ergueu sua arma e a apontou diretamente para o sobrevivente que gritava. A reação foi instantânea. O homem, tomado pelo medo, caiu no chão, seus olhos arregalados em pânico. O sobrevivente caído estava visivelmente aflito, sua respiração acelerada enquanto olhava para o cano da arma apontada para ele. Diante daquele sobrevivente aflito, o nosso prota perguntou onde eles haviam conseguido aquelas máscaras. Sua voz era firme, uma tentativa de extrair informações cruciais. Enquanto isso, os demais sobreviventes ficaram impressionados com a rapidez e a precisão dos movimentos do nosso prota. O sobrevivente, ainda no chão, tremendo e tentando manter a calma, respondeu ao nosso prota que eles haviam pego as máscaras no centro da cidade, onde havia uma central de sobreviventes. Essa informação fez com que o nosso prota refletisse rapidamente. Ele pensou que em algum momento deveria ir até essa central, pois poderia ser um ponto estratégico importante. O sobrevivente aflito, percebendo a hesitação do nosso prota, tentou convencê-lo a se acalmar.
Enquanto falava, ele fazia discretos gestos com as mãos para os companheiros, indicando que deveriam aproveitar a oportunidade para atacar o nosso prota. Enquanto o nosso prota discutia com o sobrevivente no chão, ele percebeu uma presença se aproximando por trás. Um outro sobrevivente estava tentando surpreendê-lo e desarmá-lo. Demonstrando uma agilidade impressionante, o nosso prota girou rapidamente, sem hesitar, disparou 2 tiros precisos. O primeiro atingiu a cabeça do sobrevivente que vinha por trás, e o segundo acertou o sobrevivente caído no chão. Ambos foram mortos instantaneamente, sem chance de reação. A cena foi tão rápida e letal que os outros sobreviventes ficaram paralisados de terror por um breve momento. Mas logo o pânico tomou conta deles, e gritos de desespero ecoaram pelas ruas desoladas. "Corram!" alguém gritou, quebrando o silêncio. Em meio à confusão, os sobreviventes restantes se espalharam, fugindo o mais rápido que podiam, com o medo estampado em seus rostos. Eles saíram correndo, praticamente se borrando de medo, enquanto o nosso prota permanecia onde estava, sua arma ainda quente e seu olhar frio e calculista. Enquanto os sobreviventes desesperados gritavam para que os demais fugirem, a situação rapidamente se tornava caótica. Os tiros ressoavam pelas ruas desertas, seus ecos aumentando o pânico. O som dos disparos, combinado com os gritos de terror, atraiu imediatamente a atenção dos zumbis famintos. Em um frenesi insaciável, os zumbis ignoraram completamente a presença do nosso prota. Eles estavam fixados em sua nova presa, os sobreviventes. Com olhos vidrados e movimentos desajeitados, os zumbis começaram a perseguir os sobreviventes que corriam em desespero. Nosso prota, mantendo a calma em meio ao caos, decidiu agir de maneira estratégica. Observando a horda de zumbis se afastar em perseguição ao grupo, ele se virou e seguiu na direção oposta. Enquanto o caos se desenrolava atrás dele, nosso prota avançava com passos firmes, determinado a se afastar da zona de perigo. Após deixar os sobreviventes para trás, nosso prota caminhou em direção à entrada principal do laboratório onde costumava trabalhar. O prédio imponente se erguia diante dele, evocando uma mistura de sentimentos e memórias. Ao atravessar as portas de vidro, a lembrança do dia de sua fuga dali invadiu sua mente, trazendo à tona emoções que ele havia tentado suprimir. Cada passo ecoava no saguão silencioso e deserto. O ambiente, outrora repleto de atividade científica e vozes animadas, agora estava mergulhado em um silêncio mórbido. Em seu campo de visão, dezenas de corpos mutilados se espalhavam pelo chão, vítimas da fúria dos zumbis. A visão grotesca lembrava-lhe a fragilidade da vida e a brutalidade do apocalipse que havia transformado aquele local. Sem hesitar, ele se dirigiu diretamente ao elevador. O painel de controle ainda funcionava, uma pequena vitória em meio ao caos. Apertando o botão para o 60º andar, onde ficava o laboratório, ele sentiu uma onda de ansiedade e curiosidade. Em sua mente, surgiram perguntas inquietantes. Como estaria o laboratório agora? Teria ele sobrevivido à destruição e ao abandono? Quando as portas do elevador estavam prestes a se fechar, uma cena perturbadora chamou a atenção do nosso prota. Seus olhos se fixaram em um zumbi, que estava devorando um corpo com uma voracidade macabra. A visão era horrível, mas algo no corpo chamou ainda mais sua atenção. Com um arrepio na espinha, nosso prota reconheceu o corpo sendo mutilado. Era o capitão, o homem responsável por comandar o resgate dos cientistas. O capitão, que antes emanava autoridade e segurança, agora jazia ali, desfigurado e sem vida, reduzido a uma vítima indefesa nas garras dos zumbis. Nosso prota ficou profundamente indignado com aquela cena aterrorizante. A visão do capitão, um homem que ele respeitava, sendo devorado por um zumbi, era demais para suportar. Com um misto de raiva e determinação, ele impediu que as portas do elevador se fechassem, colocando a mão entre elas e as forçando a abrir novamente. Decidido a vingar a morte do capitão, nosso prota olhou ao redor e viu um machado ensanguentado ao lado do corpo mutilado. Sem hesitar, ele pegou a arma improvisada e se aproximou do zumbi que ainda estava devorando os restos do capitão. Com um golpe firme e preciso, ele finalizou a criatura. No entanto, o barulho atraiu a atenção dos outros zumbis no ambiente. Os mortos-vivos se viraram e começaram a avançar lentamente na direção de nosso prota, suas intenções mortais claras.
Ele desferiu golpes poderosos, eliminando um a um os zumbis que se aproximavam. Após finalizar os zumbis, o nosso prota se sentou no chão, exausto, diante do corpo mutilado do capitão. Ele estendeu a mão e tocou o que restava do peito do capitão, sentindo a frieza da morte. Com a voz carregada de emoção, ele sussurrou: "Você está vingado, capitão." Enquanto seu toque permanecia no peito do capitão, ele percebeu algo estranho. Sob os dedos, sentiu a textura de papéis no bolso da camiseta ensanguentada. Curioso e cauteloso, ele puxou os papéis, revelando um objeto dobrado. Para sua surpresa, ao desdobrar os papéis, ele se deparou com algo inesperado e significativo. O que ele tinha em mãos era um mapa detalhado daquele mesmo prédio do laboratório onde se encontrava. Estava meticulosamente desenhado, e em um ponto específico do mapa, havia uma marcação em vermelho. A anotação dizia claramente: "Destruir esta sala." A marcação indicava uma área do prédio que ele conhecia bem. "Não vimos esse mapa durante a operação de evacuação", pensou nosso prota, sua mente girando com perguntas e incertezas. Será que o capitão estava em uma missão secreta o tempo todo? O que isso tudo pode significar? Enquanto refletia sobre essas questões, uma coisa era certa em sua mente: o capitão foi um homem honrado até o fim. Nosso prota lembrou-se vividamente de como o capitão escolheu salvá-lo, juntamente com Mimi, em vez de completar essa misteriosa missão. Esse ato de bravura e sacrifício falava volumes sobre o caráter do capitão. Talvez a verdadeira missão fosse destruir essa sala marcada no mapa, ponderou ele, e nos salvar tenha sido apenas um pretexto. Uma escolha nobre em um momento de crise. Com a cabeça cheia de confusão e uma mistura de sentimentos, nosso prota sentiu o elevador desacelerar enquanto se aproximava do 60º andar. Ele sabia que estava prestes a enfrentar uma nova série de desafios, afinal tinha algo de muito podre nessa história toda. Qual será a verdade por trás de tudo isso? Ele possuía a determinação necessária para seguir em frente. Assim que o nosso prota chegou ao andar desejado, ele saiu do elevador com passos cautelosos. Ao abrir a porta, seus olhos se depararam com um cenário aterrador. Milhares de ratos mortos espalhados pelo chão, criando uma atmosfera densa e carregada naquele ambiente sombrio. O cheiro no ambiente era simplesmente insuportável, uma mistura de podridão e decadência que parecia impregnar o ar. Prota franziu o rosto, questionando em voz baixa o que poderia estar causando aquele fedor avassalador, claramente vindo dos ratos mortos espalhados pelo chão. Então o nosso prota se abaixou para examinar os ratos. Então ele viu algo bizarro. Ele disse: "Por que tem ratos mortos em todos os cantos? Espera, Zero o quê? Esses ratos tiveram a cabeça cortada e roubaram seus cérebros. Quem poderia fazer algo tão cruel?" Prota se levantou irritado e murmurou para si mesmo: "Quer saber de uma coisa? Foda-se essa merda toda! Deixa pra lá!" Respirou fundo, tentando ignorar o ambiente ao redor. "Eu preciso encontrar a sala indicada no mapa primeiro", disse, focado no seu objetivo. Prota caminhava lentamente pelos corredores sômbrios daquele andar desolado. O silêncio era enlouquecedor, e o ar parecia vibrar com a tensão do momento. Sentindo o perigo iminente, ele sacou sua submetralhadora, preparado para qualquer surpresa desagradável que pudesse surgir à espreita. O prota se esgueirava pelas sombras, mantendo-se atrás de colunas e paredes, atento a cada passo. O mais estranho de tudo era que, até aquele momento, ele não havia avistado nenhum zumbi no local, o que aumentava a tensão e deixava o ambiente ainda mais inquietante e suspeito. Mais adiante, algo inesperado chamou a atenção do prota, fazendo-o arregalar os olhos em surpresa. O susto deixou ainda mais em alerta do que antes. Seus sentidos estavam aguçados, pronto para qualquer ameaça que pudesse surgir naquele ambiente silencioso e inquietante. O nosso prota tinha visto um cara caído no final daquele corredor. Era isso que tanto tinha lhe deixado surpreso. Aquele cara parecia que tinha sido morto há pouco tempo, e não tinha nenhum aspecto que ele fosse um zumbi. Diante do corpo caído, o prota parou e ficou observando atentamente. Em meio ao silêncio, ele começou a se questionar. Será que era um humano? E se foi ele quem causou aquilo com os ratos mortos? Seus pensamentos corriam, tentando entender o que realmente estava acontecendo ali. O ambiente estava escuro,
dificultando a visão à distância, e nosso prota se abaixou para ver aquele cara morto de mais perto. Quando ele viu, ele disse: definitivamente ele era um zumbi. O estágio de infecção desse zumbi parece diferente dos outros. Enquanto examinava o zumbi abatido, o prota notou os buracos de bala na cabeça da criatura, indícios claros de um confronto recente. Ele murmurou para si: havia homens armados aqui. Esse zumbi foi abatido há pouco tempo, reforçando ainda mais o alerta em sua mente. Enquanto o prota examinava o corpo do zumbi abatido, algo o fez parar bruscamente. Sons estranhos começaram a se destacar, vindo do final do corredor. Seus sentidos estavam alerta, e ele sabia que precisava descobrir o que estava fazendo aquele barulho, sem perder tempo. No final do corredor, uma porta dupla estava fechada, bloqueando a visão de qualquer coisa atrás dela. O som que o prota ouvia era baixo e abafado, quase imperceptível. Com um olhar desconfiado, ele se questionou: será que tem alguém vivo atrás dessa porta? O prota esticou a mão e pegou o bisturi que havia caído ao lado do zumbi abatido. Com o objeto em mãos, ele se levantou, decidido, e seguiu em direção à origem dos sons que havia ouvido, sua cautela e foco aumentando a cada passo dado. Quando o prota tocou a porta com a palma da mão, algo estranho chamou sua atenção. Ele parou por um momento, concentrando-se, e então murmurou para si mesmo: estou ouvindo 3 batimentos cardíacos diferentes. O pressentimento de perigo ficou ainda mais forte. Quando o prota abriu a porta, deparou-se com 2 homens armados ameaçando uma mulher, cujas mãos estavam amarradas para trás. Sem hesitar, ele avançou, correndo em direção aos agressores, decidido a intervir e pôr fim àquela ameaça imediatamente. O prota correu direto para os homens, com o bisturi em mãos. Em um movimento rápido, ele cortou o pescoço do primeiro agressor, fazendo sua cabeça cair para um lado, enquanto o corpo tombava para o outro, criando uma cena sangrenta e rápida. O segundo homem apontava a arma para a cabeça da mulher, ameaçando-a com frieza. O prota, vendo o perigo iminente, pensou rapidamente que precisava agir logo, antes que fosse tarde demais para salvar a mulher e impedir que aquela ameaça se concretizasse. Antes que o cara fizesse alguma coisa, o nosso prota disparou 2 rajadas de balas com sua submetralhadora. A primeira rajada ele decepou a mão que segurava a arma, e a segunda rajada atingiu o meio da testa daquele cara. Em vez de focar em mim, eles tentaram matar a mulher primeiro. O prota pensou, observando a situação com atenção. Se estavam tão desesperados assim, ela deve ser importante, ou talvez tenha algo de errado com ela. O pensamento o fez hesitar por um momento. O prota retirou a venda e as amarras do corpo e das mãos da mulher, libertando-a. Assim que ficou livre, ela tirou a mordaça da boca, respirando aliviada, como se finalmente pudesse respirar sem o peso do terror que a atormentava. Depois de soltar aquela mulher, o nosso prota viu que atrás dela havia uma porta de metal, semelhante a uma porta de cobre de banco. E em volta dessa porta havia dezenas de explosivos prontos para serem detonados. Então, aquela mulher percebeu que algo tinha chamado a atenção de nosso prota, o seu salvador. Ela continua em silêncio, mas o nosso prota se questionou em sua própria cabeça. Por que há tantos explosivos nessa porta? Logo em seguida, o prota caminhou cautelosamente em direção à porta de metal. Parou diante dela e, em voz alta, questionou: será que aqui está o que os militares queriam esconder? O que eles temem? Sua mente estava cheia de dúvidas, ansioso pela resposta que aquele lugar poderia revelar. Com grande esforço, o prota girou a manivela da porta, que parecia extremamente pesada. Enquanto a porta lentamente se abria, ele se questionava, em silêncio, o que poderia estar aguardando dentro daquela sala e o que os militares estavam tão empenhados em esconder. Quando o prota passou pela porta de metal, seus olhos se depararam com uma arara bizarra, ligada a um tubo de ensaio por uma aura verde estranha. O ambiente parecia carregado de mistério, e ele não podia deixar de se perguntar o que estava acontecendo ali. Quando o prota focou os olhos no tubo de ensaio, ele notou algo estranho. Pequenos cérebros flutuavam dentro dele, imersos em um líquido misterioso. O cenário só aumentava as dúvidas e o desconforto que ele sentia naquele lugar sombrio. Foi então que o prota se lembrou das dezenas de ratos mortos sem cérebros na porta do elevador. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele ficou chocado e com voz baixa disse: são os cérebros dos ratos. Estão todos aqui.
A arara, com um olhar intensamente macabro e intimidador, se virou lentamente para o prota. E para seu horror, ela começou a repetir seu nome de forma inquietante. Ricardo, 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 Ricardo. O nosso prota sentiu um frio na espinha e um cagaço gigantesco ao ver aquela criatura estranha chamando pelo seu nome. A sensação de perigo era palpável, e ele se questionou, aterrorizado. Como esse ser sabe quem eu sou? Logo em seguida, aquela arara bizarra disse ao nosso prota. O que você está vendo não sou realmente eu, controlando ratos, pelos esgotos, 20 cérebros ligados entre si, transmitir mensagem. Então nosso prota entendeu que alguém estava usando aqueles cérebros de ratos e a arara como tipo de mecanismo de comunicação. Vendo aquela cena bizarra, ele questionou, é uma máquina telefônica construída biologicamente? O nosso prota estava encantado com a engenhosidade daquela máquina. Assim a arara dizia, Laboratório da Universidade de Central. Laboratório da Universidade de Central. Laboratório da Universidade de Central. Lá. A resposta, quem eu sou? O nosso prota ficou intrigado com as palavras da arara, refletindo intensamente sobre o que aquilo significava. Após um momento de concentração, ele chegou à conclusão. O responsável por aquela máquina devia estar no laboratório da Universidade Central. A mensagem havia sido dada ao nosso prota. Com a mente cheia de dúvidas, ele se retirou lentamente da sala, fechando a pesada porta de metal atrás de si, com a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Então a mulher que Prota havia salvado minutos antes se levantou silenciosamente e, de repente, o surpreendeu pelas costas. Com voz trêmula, ela ordenou, Ei, não se mexa! Coloque as mãos na cabeça! A tensão no ar se tornou ainda mais densa. O nosso prota não deu muita importância à mulher, nem se virou para olhá-la. Com uma expressão indiferente, disse apenas, parece que você está melhor. A situação estava longe de ser normal, mas ele preferiu manter a calma diante da surpresa. Quando o nosso prota se virou, a mulher ficou surpresa, pois finalmente o reconheceu. Olhando para ele com incredulidade, ela perguntou, Você é o professor Ricardo? Meu Deus, você ainda está vivo. O choque era evidente em seu rosto. Enquanto o nosso prota se abaixou para fazer uma busca detalhada daquele segundo cara que ele tinha matado. A mulher diz, Prazer, eu me chamo Faith Benagin. Sou cientista da Academia Nacional de Ciências Exatas. Em seguida, o prota foi em direção do corpo do outro cara, se abaixou para vasculhar o corpo. Assim ele disse, a julgar pelo equipamento. Esses dois provavelmente são mercenários da Blackwater. Há apenas um consórcio que pode se conectar com esses caras. Faith deu uma risadinha sem graça, jogando a pistola para cima com uma leve despreocupação. Olhou para o prota e disse, com um sorriso irônico, Eu não sabia que o professor sabia dessas coisas. A tensão no ambiente ainda pairava, mas ela parecia tentar aliviar a situação. Em seguida, o prota foi em direção do corpo do outro cara, se abaixou para vasculhar o corpo. Assim ele disse, a julgar pelo equipamento. Esses dois provavelmente são mercenários da Blackwater. Há apenas um consórcio que pode se conectar com esses caras. Enquanto o nosso prota vasculhava o corpo do homem, Faith se aproximou rapidamente e, com olhos atentos, exclamou, Tem algo na roupa dele. Parece ser um cartão de identificação. Ela puxou o objeto com urgência, revelando algo que poderia ser a chave para mais respostas. Analisando o cartão de identificação, Faith explicou com um olhar sério. Deve ser o logo do Instituto no porão do laboratório da Universidade Central. As palavras dela indicavam que estavam mais próximos de entender a verdade por trás daquela situação misteriosa. O prota, com o cartão em mãos e a curiosidade aflorada, olhou para Faith e com um tom sério perguntou, Ei, por que eles te sequestraram? A pergunta pairava no ar, carregada de suspeitas sobre o envolvimento dela naquelas circunstâncias misteriosas. Faith se virou para o prota e com uma expressão séria disse, Eles querem a senha do Centro de Pesquisa Subterrâneo do Laboratório de Biologia da Universidade Central. Suas palavras revelaram uma informação crucial, adicionando mais mistério àquela situação. Diante da resposta de Faith, Prota a olhou intensamente e com uma expressão cautelosa perguntou, Quem mais sabe o código além de você? A tensão aumentou e a dúvida sobre quem estava envolvido se tornou ainda mais inquietante. Então ela respondeu, Ninguém. O código do laboratório subterrâneo é alterado regularmente.
Mas pouco antes do surgimento do vírus, eu era a única que sabia o código e a última pessoa a entrar no laboratório. Eu senti que iriam me caçar, então voltei para a cidade F. Faith percebeu que o Prota estava indo embora e rapidamente o chamou. Com determinação na voz, disse: "Ei, professor Ricardo, eu quero investigar esse vírus. Me leve junto com você." Sua súbita proposta trouxe mais complexidade à situação. O Prota ajustava aquela pistola quando fez um novo questionamento a Faith. O laboratório do Instituto de Pesquisa Subterrâneo da Universidade Central é um dos principais laboratórios da cidade H. Qual é a senha? O Prota olhou para Faith e respondeu com firmeza: "Se você me seguir, ficará em perigo. É melhor eu ir sozinho. Vou descobrir o que aconteceu e depois te conto." Inconformada, ela retrucou: "O quê? Professor, você vai ter coragem de me deixar aqui sozinha?" Faith se aproximou e cochichou a senha no ouvido do Prota, que ouviu atentamente. Em seguida, com um tom desapontado, perguntou: "Eu te disse a senha. Agora posso ir junto?" Sua determinação era clara, e ela esperava que ele não recusasse dessa vez. Logo em seguida, o Prota entrega uma caixa e uma pistola nas mãos de Faith, dizendo com seriedade: "Pegue esses suprimentos e essa arma. Em 6 dias, a cidade F será bombardeada." Suas palavras pesavam, revelando a urgência da situação e a necessidade de sobrevivência. O Prota completou, olhando para Faith: "Você deve ficar aqui. Há comida suficiente para 6 dias." Faith, ao ouvir essas palavras, não gostou nada da ideia. A expressão em seu rosto deixava claro que ser deixada para trás não era algo que ela aceitava facilmente. O Prota se virou para ir embora, deixando Faith com os suprimentos e a arma. Mas antes que ele se afastasse, ela o chamou e perguntou com apreensão: "E você, professor Ricardo, o que vai fazer?" A pergunta pairava no ar, carregada de preocupação e incerteza. O Prota, já quase dentro do elevador, segurou a porta, se virou e respondeu a Faith: "Se daqui 6 dias eu estiver vivo, significa que consegui, então eu voltarei aqui." Suas palavras eram firmes, mas deixavam no ar a incerteza de sua sobrevivência. Quando o Prota já havia entrado no elevador e sua porta fechado, sozinha, Faith disse em voz alta: "Professor Ricardo, você não me conhece mesmo. Eu tenho te seguido todos esses anos. Eu sei tudo sobre você." Já do lado de fora, no estacionamento, o Prota se deparou com uma visão desoladora. O local estava tomado por zumbis vagando entre carros abandonados, como uma cena congelada de caos e destruição. Ele analisou o ambiente sendo cuidadoso. O Prota se encostou em um dos carros após verificar todos e diz: "Os carros daqui parecem terem sido todos vandalizados. O laboratório fica a pelo menos 20 quilômetros de distância, então não posso ir sem carro. Eu vou procurar em outro lugar." Em um beco próximo ao prédio onde estavam o Prota e Faith, um homem misterioso arrastava um saco pesado pelas ruas. Ele parou em frente a uma porta discreta e, com cuidado, bateu suavemente. O som ecoou no silêncio, sugerindo algo clandestino e sombrio acontecendo ali. A porta se abriu bruscamente, revelando um cara de moicano, fumando um cigarro, que lançou um olhar desconfiado e perguntou secamente: "O que você quer?" O clima era tenso e o tom do homem indicava que ali não havia espaço para estranhos. O cara com o saco esfregou as mãos, tentando parecer amistoso, e disse ao sujeito de moicano: "Ei, grande chefe, estou aqui para comprar comida." Sua voz era quase um sussurro, carregada de cautela, enquanto tentava não incomodar o homem à sua frente. O cara pegou na ponta amarrada do saco e disse: "Isso é o meu pagamento." Com uma expressão ansiosa, o sujeito de moicano não perdeu tempo e, impaciente, exclamou: "Vamos, só mostra logo a mercadoria." O clima tenso indicava uma negociação arriscada. Quando o cara abriu o saco, revelou uma cena chocante. Dentro havia uma mulher jovem, amordaçada, com as mãos amarradas e chorando desesperadamente. O silêncio se quebrou pelo som de seus soluços, criando um ambiente tenso e angustiante. O cara de moicano, ao ver a cena, colocou uma mão no queixo e fez uma expressão de satisfação. Com um sorriso de aprovação, ele disse: "Mano, eu gostei disso." Sua voz estava carregada de um prazer sômbrio, refletindo seu prazer com a situação. O cara de moicano chamou seu parça e juntos levaram a mulher, ainda dentro do saco, para dentro daquele local. O ambiente ficou ainda mais carregado de tensão, como se o que estava por vir fosse ainda mais sombrio e perigoso. O cara de moicano joga no chão um saco pequeno de arroz e uma máscara anti-contaminação em frente aos pés do outro cara que trouxe a mulher dentro do saco, e assim ele diz ao fechar a porta bruscamente:
Isso aí é tudo que tenho. O cara do saco, vendo que foi passado para trás, bateu na porta insistentemente, gritando: "Por favor, chefe, eu trouxe ela aqui para vocês. Isso é pouco, eu preciso de mais." Sua voz estava desesperada e a frustração em seu tom era clara. O parça do cara de moicano carregou a mulher que estava no saco até uma sala. Sem qualquer cuidado, ele a empurrou brutalmente, lançando-a ao chão. Em seguida, trancou a porta com força, deixando-a presa naquele local escuro e sombrio. A mulher, ainda em choque, ficou surpresa ao perceber que não estava sozinha naquela sala. Lá, outras 2 mulheres também estavam presas, cada uma segurando suas filhas pequenas, com expressões de medo e desespero estampadas em seus rostos. Pouco tempo depois, um dos homens apareceu e destrancou a porta daquela sala. Ele entrou, encarando friamente as mulheres que estavam espalhadas pelo chão frio e duro, sem demonstrar qualquer compaixão por suas condições. Não muito distante dali, em uma das ruas desertas da cidade F, um caminhão estava estacionado. O ambiente parecia surpreendentemente calmo, sem sinais de perigo imediato, mas a tranquilidade era estranha demais para ser confiável. Dentro do caminhão, 2 homens conversavam. O cara no banco do carona resmungou irritado: "Que droga, mano! Aquele cara não abasteceu direito. Como é que eu vou encontrar mais gasolina nesse lugar agora?" Os 2 homens dentro do caminhão notaram algo estranho do lado de fora. O que estava no banco do carona apontou na direção de uma silhueta se aproximando e disse com certa preocupação: "Ei, mano, olha ali, parece que tem alguém vindo na nossa direção." Eles estavam observando o nosso prota mexendo em um dos carros naquela rua. Então o cara disse ao parceiro: "Com uma mala, não acho que ele seja um zumbi." Então o outro cara diz: "É uma pessoa e ele tá buscando algo." Um deles enfatizou com firmeza: "Quem quer que seja, o chefe deixou claro, qualquer pessoa que saísse para buscar comida deve ser morta na hora." O outro concordou, já pegando sua arma: "Mano, vamos cuidar dele agora." Os 2 caras aceleraram o caminhão em direção do prota, deixando claro que ele era o alvo. Percebendo o perigo, ele não se escondeu. Ficou parado, apenas observando o caminhão se aproximar em alta velocidade, sem demonstrar medo. Os caras perceberam que o prota estava com uma arma grande em suas mãos. A percepção de perigo foi imediata, e ao verem a arma, um deles gritou, tentando afastar o medo: "Não, ele tem uma arma, vamos recuar." O clima ficou tenso e o risco ficou evidente. Então o prota segurou sua arma com firmeza, mirou no caminhão que se aproximava e, sem hesitar, apertou o gatilho. O som de dezenas de tiros ecoou, perfurando o ar enquanto ele disparava com precisão contra aqueles caras. O caminhão vinha a toda velocidade, mas os tiros do prota atingiram a parte da frente com precisão, fazendo faíscas e danos. O som dos disparos se misturava ao rugido do motor, enquanto o veículo começava a perder velocidade. O motorista, desesperado, tentou desviar das balas, fazendo manobras bruscas, mas o prota permaneceu imóvel, focado, sem demonstrar qualquer intenção de se mover. O caminhão se aproximava, mas a habilidade do prota com a arma impedia que o veículo se aproximasse com segurança. Como estava em alta velocidade e desgovernado, o caminhão bateu contra um poste de luz. O cara do banco do passageiro morreu devido aos tiros que levou, e o motorista estava apenas desacordado por causa do impacto da batida do caminhão. A batida do caminhão atraiu uma horda de zumbis. O prota subiu rapidamente no caminhão, agarrou o motorista pelo colarinho e o puxou para fora, suspendendo no ar, enquanto os mortos-vivos se aproximavam com rapidez. O prota olhou fixamente para o motorista, o segurando firmemente enquanto perguntava: "Por que vocês me atacaram?" Então seus olhos perceberam as máscaras que os homens usavam, e uma suspeita surgiu: estão usando as mesmas máscaras dos outros. O prota segurava o motorista no ar, enquanto os zumbis tentavam alcançá-lo. O motorista apavorado disse: "Não me solta, vou te contar, prometo." Nosso chefe disse que quem saísse para buscar comida deveria ser morto. Enquanto o prota interrogava o motorista, sua mente começava a formar conclusões. Ele pensou para si mesmo: parece que foram eles que destruíram os carros e as casas, só para foder com os sobreviventes. Enquanto segurava o motorista no ar, o prota perguntou com firmeza: "Onde você mora? Quantas pessoas há lá?" Apavorado, o motorista gaguejou e respondeu: "Edifício do centro comercial. São 8 pessoas." Logo após obter as informações desejadas, o prota soltou o motorista, que foi rapidamente devorado pelos zumbis.
Sem hesitar, ele subiu no caminhão e partiu, conduzindo-o enquanto os gritos do homem desapareciam sob o barulho dos mortos-vivos. Enquanto o caminhão seguia em direção ao prédio do centro comercial, o prota pensou alto. Eu acho que essa gasolina não dura até o laboratório. Deve ter gasolina nesse quartel-general. Ele sabia que precisava se apressar. O cara de moicano viu o caminhão se aproximando e, com um sorriso de satisfação, gritou para avisar os outros. Ei, os caras voltaram mais cedo, devem ter achado algo bom dessa vez. Ele se preparou para receber seus companheiros, curioso sobre o que poderiam ter encontrado. O prota acelerou o caminhão em direção à fachada de vidro do prédio. O cara de moicano percebeu algo errado e gritou. Ei, tem algo estranho, ele está indo direto para a gente. A tensão aumentou enquanto o caminhão se aproximava rapidamente. O caminhão, conduzido pelo nosso prota, quebrou a fachada de vidro e entrou com força no prédio comercial. O impacto foi brutal e o cara de moicano foi atingido em cheio, sendo lançado para longe pela força da colisão. O cara de moicano morreu instantaneamente com o impacto da batida, seu corpo ficando estirado no chão. Enquanto isso, os zumbis, atraídos pelo som ensurdecedor e pela destruição, começaram a invadir o prédio, se espalhando rapidamente em busca de vítimas. O homem entrou furioso na sala, seus olhos percorrendo as mulheres com um olhar ameaçador. Ele avançou em direção delas e exigiu: Quem é a nova garota? Ele fixou o olhar em cada uma delas, esperando uma resposta imediata, e o silêncio pesado tomou conta do ambiente. Quando o homem viu a novata, apontou para ela e, com um olhar desconfiado, questionou: É ela a nova garota? As mulheres apavoradas estavam visivelmente assustadas com o olhar do homem e com o que ele poderia fazer à jovem em sua frente. O cara que entrou naquela sala partiu para cima da mulher, agarrou pelos seus braços e arrastou pelo chão, dizendo: Ei, vem aqui, você não serve de nada mesmo. A mulher se debatia de pânico e desespero diante da força daquele homem. A mulher chorava desesperada, implorando para que o homem parasse, mas ele se mostrava cada vez mais agressivo. Ignorando seus pedidos, ele intensificou o abuso e, em um ato brutal, rasgou a blusa dela, aumentando o terror que ela já sentia. O outro homem entrou correndo na sala, interrompendo o momento de abuso. Ele gritou para o agressor: Ei, mano, corre aqui, tem algo errado acontecendo. O agressor, visivelmente irritado, parou o abuso e se virou para o parceiro. O cara ficou bastante nervoso com o parça que lhe interrompeu. Então ele gritou: Mas que caralho você tá fazendo? Então o parça respondeu: Alguém dirigindo o caminhão invadiu nosso quartel e trouxe com ele um montão de zumbis. O cara se virou para sair da sala e, com um olhar furioso, ordenou: Merda, amarrem essas putas e joguem elas para os zumbis como distração. Nós vamos pela parte de trás do prédio. O parça, sem hesitar, respondeu: Ok, mano. O cara fez o que foi ordenado e amarrou as mãos das mulheres e das crianças. Com brutalidade, ele as empurrou para fora da sala, gritando: Vamos, andem logo. Ele as forçava a andar rápido, sem piedade, enquanto a tensão no ar aumentava. Os zumbis começaram a surgir pelos corredores, arrastando-se em direção às mulheres e crianças. O pânico tomou conta delas, que, presas pela violência das amarras, não conseguiam se mover rápido o suficiente. A situação se tornava cada vez mais desesperadora. Quando o primeiro zumbi da horda iria atacar aquela mulher, o zumbi foi abatido com um tiro certeiro, a cabeça estourando em um rombo enorme. O eco do disparo reverberou pelos corredores, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Logo em seguida, os demais zumbis daquela horda tiveram o mesmo destino do zumbi que estava prestes a atacar aquela mulher, que ficou em pânico, vendo os corpos dos zumbis caírem no chão com tiros em suas cabeças. O nosso prota apareceu diante da mulher, com a arma ainda fumegante na mão. Ele tinha abatido todos os zumbis que surgiram, e o som dos corpos caindo ainda ecoava pela sala. Com uma expressão grave, ele ordenou: Levanta. Mais zumbis estão chegando. O zumbi avançou rapidamente em direção à mulher, mas o nosso prota se interpôs, segurando o monstro com força, impedindo-o de chegar até ela. Com um olhar firme, ele ordenou: Ei, pega essa arma e se esconde. A mulher, com rapidez e instinto de sobrevivência, guiou as outras mulheres e crianças para dentro de uma sala próxima. Com uma expressão determinada, ela trancou a porta atrás de si, garantindo que estivessem protegidas dos zumbis. O nosso prota corria pelos corredores, atraindo os zumbis para longe das mulheres e as crianças.
Elas, ainda dentro da sala, observavam pela janela da porta sem acreditar no que viam. O prota se movia com agilidade, conduzindo a horda de mortos-vivos. Os integrantes da quadrilha carregavam os suprimentos na minivan com pressa. Um deles gritou, apavorado: "Rápido, os zumbis estão chegando." A tensão era clara enquanto se apressavam para escapar a tempo. Quando os bandidos olharam, o nosso prota estava parado, encarando-os. Ele estava sendo seguido por uma horda de zumbis, que avançava lentamente em sua direção, criando uma ameaça iminente para todos. Após os zumbis matarem todos aqueles caras, vemos nosso prota colocando suas coisas dentro daquela minivan que era dos bandidos. As mulheres já estavam em segurança, estavam atrás dele. A garotinha o chamou. A garotinha, com um sorriso de gratidão, agradecia ao nosso prota por tê-la salvado. Seu sorriso fez o prota se lembrar de sua irmãzinha Mimi, trazendo uma onda de emoções ao seu coração enquanto observava a criança segura. O nosso prota, ainda atento ao que a garotinha dizia, entrou na minivan e com um tom sério respondeu: "Eu não salvei ninguém." Ele olhou para ela, como se as palavras fossem um lembrete para si mesmo, e não um elogio a seu esforço. As mulheres e as crianças ficaram observando em silêncio enquanto o nosso prota se afastava conduzindo a minivan. Ele as deixou para trás, sem hesitar, sua decisão firme diante da situação, como se o caminho a seguir fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Longe daquela cidade, vemos alguns figurões do governo central se reunindo para tomarem decisões sobre a questão dos zumbis. Um deles dizia: "Para evitar a propagação futura do vírus, bombardearemos alguns edifícios da cidade F amanhã." Enquanto aquele cara de óculos completava a frase dizendo: "Por exemplo, o laboratório da Universidade Central", o outro cara lhe interrompeu, questionando: "Não é pressa demais adiantar de 5 dias para um dia?" O clima de tensão aumentava. O cara de óculos, claramente irritado por ser interrompido, se levantou, ergueu os braços e disse com firmeza: "Ok, vamos fazer uma votação." Ele olhou para os outros, esperando que todos tomassem uma decisão definitiva sobre o rumo a seguir. A maioria dos membros daquele conselho levantaram as mãos, demonstrando apoio à proposta do cara de óculos. Alguns murmuraram concordando, e o líder, com um sorriso satisfeito, deu um leve aceno de cabeça, sinalizando que a decisão estava tomada. Um cara, visivelmente irritado, gritou que não apoiava a decisão. Os outros, que haviam votado a favor, se voltaram contra ele, com os rostos vermelhos de raiva. O ambiente ficou tenso, e um dos membros mais agressivos ameaçou: "Vai querer nos atrasar agora?" Aquele cara que votou não era representante da Fundação Hyundai. Ele era alguém que tinha bastante influência. Então os caras que votaram sim ficaram questionando o que ele disse. Então o cara responde: "Eu disse que tô fora disso." O representante da Fundação Hyundai completou, tentando moderar: "Não é sensato tomar uma decisão tão precipitada em relação ao bombardeio de Cidade F. Deve haver muitos sobreviventes lá." Sua preocupação não foi suficiente para diminuir a tensão no ar. O cara de barbicha, visivelmente indignado com a negativa do companheiro, ergueu a mão e, com raiva, disse: "Então quer dizer que você duvida do nosso anúncio? Está questionando a decisão da Fundação e a segurança de todos nós?" O cara de barbicha se levantou, com os olhos fixos no contraditor. Com um tom firme, ele disse: "Deixe-me repetir mais uma vez. Os resultados das buscas da equipe de especialistas do Grupo 4 Estrelas mostram que não há sobreviventes na Cidade F. Isso é um fato." O representante da Fundação Hyundai se levantou e, com um tom sarcástico, respondeu: "Os especialistas patrocinados pelo Grupo 4 Estrelas certamente chegarão ao resultado que você deseja, mas isso não faz com que seja verdade." Depois das palavras ditas pelo representante da Fundação Hyundai, alguns dos outros caras se posicionaram. Um que mudou de opinião disse: "É isso mesmo, eu também protesto." E outro que não tinha votado disse: "Eu também sou contra." Aqueles dois representavam lados opostos da mesma questão. Um defendia bombardear a Cidade F sem demora, enquanto o outro acreditava ser mais sensato aguardar o resgate de sobreviventes antes de tomar uma decisão tão drástica. Em um tom de frustração, o cara de óculos disse aos demais: "Se os votos agora estão igualmente divididos entre aprovação e rejeição, então vamos suspender o bombardeio, pois não há consenso sobre a decisão." O cara de óculos estava tão frustrado. Então ele se virou para o barbicha e disse: "Primeiro, envie um UAV."
o veículo aéreo não tripulado do Grupo 4 Estrelas para verificar a ausência de sobreviventes antes de prosseguir com a demolição e a reconstrução. Logo em seguida, vemos o céu da cidade F, onde dezenas dos tais UAV, os veículos aéreos não tripulados ou simplesmente drones, sobrevoavam. Eles eram controlados por pilotos remotamente fora dos limites daquela cidade. No topo de um dos milhares de prédios na cidade F, um grupo de sobreviventes aguardava resgate. Entre eles, havia um jovem casal, com a esposa grávida, que olhava ansiosamente para o horizonte, na esperança de uma salvação que parecia distante. O marido avistou aquele enxame de drones e chamou os demais sobreviventes e disse: "Vejam, são os drones, a máquina oficial de busca e resgate. O governo não nos abandonou, as operações de resgate chegaram." O marido, cheio de esperança, correu para a frente no terraço, tentando chamar a atenção dos drones. Com os braços levantados, ele gritou com toda a força que tinha: "Ei, estamos aqui, nos ajudem, olhem, estamos aqui." No instante seguinte, o drone líder do enxame disparou um tiro certeiro, atingindo a cabeça do marido. O corpo dele caiu, sem vida, enquanto a esposa, horrorizada, assistia em silêncio, paralisada pelo choque da perda repentina. A esposa viu seu marido ser morto de repente e ficou apavorada. Mas antes que pudesse reagir ou tentar fugir, um tiro certeiro atingiu sua cabeça, de forma idêntica ao que aconteceu com ele, e ela caiu sem vida ao lado dele. Os outros sobreviventes, ainda em choque pela morte brutal do casal, estavam paralisados com o que acabaram de presenciar. Uma mulher, com os olhos arregalados, questionou em desespero: "O que está acontecendo?" Não demorou muito para que os sobreviventes fossem surpreendidos pelos drones, que disparavam rajadas de balas em sua direção. Em pânico, a mulher correu, gritando desesperada: "Eles estão matando! Corram e salvem as suas vidas!" O terraço daquele prédio não foi o único local atacado pelos drones governamentais. A comunidade de sobreviventes também foi atacada, resultando em várias mortes enquanto tentavam desesperadamente escapar. Outro local atacado pelos drones foi uma escola de ensino fundamental, onde dezenas de crianças e professores sobreviventes tentavam se abrigar desesperadamente, tentando se proteger enquanto os tiros incessantes ecoavam pela área. Um homem observava o massacre dos sobreviventes pelos drones com um sorriso de prazer. O relatório da operação informava: limpeza cumulativa de 2.857 pessoas mortas. Ele parecia saborear cada momento da carnificina, sem remorso algum pelo que estava acontecendo. Aquele cara sádico era o Barbicha. Ele tragava seu charuto fedorento, observando a destruição ao redor, e com um sorriso cruel disse ao seu subordinado: "Eu não esperava encontrar todos esses ratos nas ruínas da cidade F." Aquele subordinado não gostava nada da atitude de seu superior. Então ele diz ao chefe: "Sobreviventes têm muitos membros da família fora da cidade F. Eles ficam protestando em frente à sede do governo. O que estamos fazendo é realmente a melhor opção." O Barbicha apontou para o telão e disse com um sorriso sádico: "Não pense muito. Estamos fazendo isso para eliminar o vírus. Quando a cidade F for destruída, nós seremos os salvadores. Afinal, só os fortes sobrevivem." O subordinado disse ao chefe: "Há uma instalação subterrânea. Um grande número de pessoas certamente se reunirá lá." O Barbicha respondeu com frieza: "Eu mesmo ordenei a destruição daquele lugar. Não há para onde correr." O Barbicha, com um sorriso no rosto, diz ao seu subordinado: "A propósito, o governador do estado enviou alguém para bater em sua porta. Eu não gostei muito dele na reunião anterior, mas dessa vez é melhor que ele ignore esse assunto." Longe do local confortável onde o Barbicha estava, vemos o nosso prota. Ele parecia estar entrando em um lugar em ruínas, com um ambiente desolado e sombrio ao seu redor, enquanto os ecos de seu passo ecoavam pelas estruturas destruídas. O prota entrou por uma passagem escura que descia por uma escadaria. Então ele dizia a si mesmo: "O Instituto de Pesquisa Subterrâneo parece relativamente intacto. Não sei que tipo de segredos existem aqui, mas quero que essas pessoas se juntem à cidade F." Então, um carro em alta velocidade manobrava bruscamente, deslizando pelas ruas com destreza. Quem estava ao volante parecia ter uma urgência imensa, o rosto tenso e o olhar fixo no caminho, como se cada segundo fosse crucial. Aquele carro parou abruptamente, e de dentro dele saiu Faith. Ela olhava freneticamente para todos os lados, como se estivesse em busca de algo importante, mas sua expressão mostrava frustração, sem conseguir encontrar o que procurava.
Faith entrou no prédio, mas a sensação de pavor a dominava completamente. Com a voz trêmula, ela disse: "O que está acontecendo aqui? Por que estou com essa sensação de medo? Será que já aconteceu algo aterrorizante aqui?" Então vemos que Faith seguiu para o mesmo local onde o nosso prota estava, claramente em busca dele. Quando chegou diante da escadaria, ela olhou para o caminho e disse com determinação: "Aqui é o caminho para o laboratório subterrâneo." Em seu momento de hesitação, a escadaria se transformou em uma boca gigantesca, pronta para devorar Faith. Ela ficou paralisada, tremendo de pavor, enquanto a ameaça iminente se aproximava rapidamente, como se quisesse engoli-la inteira. Faith então percebeu que estava tendo uma alucinação com a escadaria. Seu suor escorria sem parar enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Em um momento de pânico, ela se questionou: "O que é isso? Por que eu estou com tanto medo assim?" Sensações ruins percorriam todo o corpo de Faith e ela começou a se sentir tonta. Com a mão na cabeça, tentou se apoiar na parede enquanto murmurava: "Alguma coisa ruim aconteceu aqui comigo antes. Minha cabeça dói, está tão difícil de pensar." Um momento de dúvida assombrava a cabeça de Faith. Ela estava bastante confusa e, com a mente agitada, sussurrou para si mesma: "Será que minhas memórias foram apagadas? É melhor me esconder temporariamente na escada e não descer." No interior daquele laboratório, o Instituto de Pesquisa Subterrânea parecia em completo caos. A primeira visão que temos é de um local aparentemente vazio, com papéis espalhados pelo chão e equipamentos fora do lugar, dando a impressão de uma fuga apressada. Mas aquele laboratório não estava vazio. No canto escuro vemos uma garota suja, com os cabelos desgrenhados e o corpo tenso, segurando uma pistola com as mãos trêmulas. Ela estava claramente se escondendo, como se temesse algo ou alguém. Aquela garota desgrenhada se chamava Gisele. Ela estava tentando proteger outras pessoas naquele laboratório, mantendo-se alerta e em silêncio, enquanto segurava firmemente a pistola. Seus olhos cheios de medo e determinação. Gisele liderava o grupo com destreza, movendo-se com agilidade pelas sombras. Ela se esgueirava pelos corredores estreitos do laboratório, e seu grupo a seguia com cautela, atentos a cada som. A tensão no ar era palpável, mas Gisele manteve a calma. Alguém esbarrou em um pequeno tubo de ensaio de vidro que caiu. Gisele, em um reflexo rápido, se jogou no chão e conseguiu pegá-lo antes de quebrar, evitando qualquer barulho. Ela lançou um olhar severo ao grupo, alertando-os sobre o perigo iminente. Eles estavam procurando por um certo lugar naquele prédio. Quando Gisele diz a eles bem baixinho: "Pelo que sei, o centro deste lugar é um experimento ecológico de reciclagem automática. Há recursos suficientes para que possamos sobreviver por um ano." O homem se aproximou de Gisele, demonstrando preocupação, e desabafou em um tom desanimado: "As estradas estão bloqueadas. Será que temos alguma chance de chegar ao centro vivos, ou estamos apenas prolongando o inevitável?" Gisele se vira com firmeza e, em um tom confiante, responde ao homem: "Confie em mim. Nossa equipe de busca e resgate voltará em breve. Vamos sair daqui juntos, então não se preocupe. Só precisamos manter a calma e seguir em frente." O grupo congela no lugar. O homem, tremendo de medo, aponta para o final do corredor, onde uma criatura quadrúpede emerge das sombras. Sua presença traz uma tensão sufocante, fazendo o ar parecer mais pesado enquanto todos observam, paralisados pelo terror. As câmeras de monitoramento de segurança daquele lugar estavam funcionando impecavelmente. Elas começaram a seguir uma pessoa em particular, rastreando cada movimento dela, independentemente de onde fosse, com uma precisão inquietante. O nosso prota caminhava pelos corredores e salas com tranquilidade, mas sua atenção estava sempre alerta, preparado para qualquer imprevisto ou ameaça. A cada passo, seus sentidos estavam afiados, atento a qualquer som ou movimento, pronto para reagir se necessário. Algo chamou a atenção de nosso prota. Foram as câmeras daquele local. Onde ele ia, as câmeras o seguiam atentamente. Então ele pensou: monitoramento remoto? Alguém está me observando? Ele é quem passou a mensagem por aquela arara bizarra para eu vir aqui. Logo em seguida, gritos, tiros e rosnados bizarros ecoaram, quebrando o silêncio. O nosso prota ficou surpreso com a barulheira e decidiu ir até a origem daqueles sons, curioso e pronto para enfrentar o que fosse necessário. Quando o nosso prota chegou ao local de origem dos barulhos, ele encontrou um cenário enlouquecedor. Um grupo de sobreviventes estava sendo ferozmente atacado por uma criatura estranha e quadrúpede.
seus gritos ecoando enquanto a luta pela vida acontecia. Aquela criatura quadrúpede que atacava Gisele e seu grupo era um cachorro zumbi, um maldito cão do inferno. Com olhos vermelhos e uma fome voraz, ele se movia com uma agilidade surpreendente, tornando-se uma ameaça ainda mais aterradora e imprevisível para os sobreviventes. O cara estava diante dos olhos malignos daquele cão do inferno. Ele estava completamente paralisado de medo. Gisele, percebendo que o cara seria o próximo alvo daquele cão zumbi, ela grita para ele correr e se esconder. Mas já era tarde demais. O cão do inferno avançou rapidamente e saltou na direção do homem. Em um ataque brutal e implacável, a criatura arrancou seu braço com uma única mordida poderosa, espalhando sangue por todo o lugar. O cão do inferno agia como um predador sagaz. Ele parecia estar brincando com a sua presa, que era aquele cara. Então o cão largou o braço decepado e se virou para o seu alvo novamente. O cara tentava conter o sangramento do seu braço decepado. Enquanto aquele homem segurava seu braço decepado, gritando de dor e desespero, o nosso prota surgiu. Ele emergiu das sombras como uma figura ameaçadora. Sua presença intensa fazia parecer que uma entidade maligna havia acabado de despertar. O cão do inferno viu o nosso prota com um facão em mãos. Esse ser sente o medo de suas vítimas, mas do nosso prota só exalava determinação. Então o prota partiu para cima do cão e cravou seu facão de baixo para cima na cabeça daquela criatura. Após o prota abater o cão do inferno, Gisele se aproximou com evidente irritação. Sua voz carregava raiva e preocupação ao dizer: "Você tá louco, né? Quer morrer? Aparecer assim, sem avisar, tá achando que é imortal? Não se suicide aqui." O prota parou diante de Gisele, vendo ela lhe repreender. Mas ele observou algo em seu uniforme que chama sua atenção. Então ele diz para si mesmo: "Este distintivo é o logotipo do laboratório. Ela deve saber alguma coisa. Ela poderá me ajudar." Não houve tempo para respirar. Enquanto Gisele cuidava do homem com o braço decepado, sons ensurdecedores ecoaram, anunciando o pior. Pela porta, uma matilha de cães do inferno surgiu, cada um mais feroz e faminto do que o outro, trazendo caos e desespero. Aqueles cães do inferno pareciam compreender o destino de seu companheiro. Com olhos vermelhos brilhantes e bocas escancaradas, repletas de dentes sedentos por sangue, eles avançaram em direção do nosso prota, exalando pura ferocidade e instinto assassino. O nosso prota estava completamente cercado por aquela matilha de cães do inferno. As criaturas avançavam com seus olhos injetados de sangue e dentes prontos para dilacerar, exalando uma sede insaciável por sangue e vingança que parecia dominar o ambiente. Logo em seguida, o que se viu foi o brilho de uma lâmina cortando o ar em múltiplas direções, tão rápido que parecia se teleportar. O sangue podre dos cães do inferno espirrava violentamente, manchando paredes e chão, enquanto a lâmina dançava macabramente em meio ao caos. Segundos depois, todos os cães do inferno estavam abatidos, seus corpos espalhados pelo chão. O nosso prota permanecia firme e imponente em pé, com uma expressão de vitória, como se nada pudesse derrubá-lo após a batalha brutal. Vendo as habilidades impressionantes de nosso prota, Gisele e o cara com o braço decepado ficaram de boca aberta, atônitos. Como um ser humano poderia realizar algo tão incrível? Eles se entreolharam, tentando entender a situação, enquanto se questionavam: quem diabos é esse cara? Enquanto nosso prota estava analisando um livro de registros, Gisele tentava chamar por ele insistentemente. Senhor, vamos cooperar. Eu sei de uma base rica em recursos aqui embaixo. Eu posso guiar o caminho. Por favor, mantenha-nos a salvo." O prota analisava. Aparentemente, a infecção pelo vírus T esteve aqui por muito tempo. E eu, narrador, fiquei curioso. Vírus T, cães zumbis. Estamos no universo de Resident Evil ou não? Será que teremos a aparição de Berserks e Nemesis na sequência? O nosso prota estava perdido em seus pensamentos diante das descobertas daqueles relatórios. Quanto mais tempo o vírus T fica infectado, mais profunda e a mutação. Esses cachorros zumbis têm habilidades incríveis, devem ter sido infectados muito antes dos zumbis lá fora. Então, os cachorros zumbis ainda estão na fase inicial de experimentação, e o desenvolvimento subsequente não deve ser confundido com a fase inicial. Não há necessidade de destruir a cidade F por isso. Isso seria um grande erro. Já que os executivos têm tanto medo do vírus, já que os altos escalões estão tão aterrorizados pelo vírus, talvez seja um bom momento para a vingança.
Quando o Prota concluía o seu raciocínio, ele foi interrompido por Gisele, que dizia: Ei, senhor, ouviu o que eu disse, senhor? Após incessante insistência de Gisele, o Prota se vira para ela e diz, com uma expressão séria: Eu posso cooperar com você, mas a partir de agora as regras são minhas. Você vai me ouvir, ou morte aos que se comportam mal. Não vou perder mais tempo com quem não sabe o que está fazendo. O nosso Prota caminha ao lado de Gisele, à frente de 2 sobreviventes. Aqueles corredores estavam silenciosos e vazios, a tensão pairando no ar, enquanto o medo e a desesperança dominavam o ambiente. Cada passo ecoava como um prenúncio do que estava por vir. Gisele ficou horrorizada com as revelações do Prota. Então ela disse a ele: Você disse que os altos comandos iam bombardear a cidade F. Eu entendi bem isso? Mas ainda há muitos sobreviventes que não foram evacuados. O Prota, com um olhar sério e determinado, responde a Gisele: Isso mesmo, você entendeu bem. Já não valemos nada como seres humanos aos olhos dos de fora. Estamos apenas tentando sobreviver, mesmo que o mundo lá fora não nos veja mais como pessoas. Gisele, bastante intrigada, dizia: É incrível que essa porta possa se abrir. Nem eu tenho acesso. Como você fez isso? O Prota, com uma expressão enigmática, respondeu: O tal homem misterioso está abrindo para mim. Já de imediato, o nosso Prota completou com um olhar intenso fixo em Gisele. Ele está nos observando da área central neste momento. Esse instituto subterrâneo, de alguma forma, parece estar sendo controlado por algo que está um passo à frente de nós. Gisele fica espantada com aquelas palavras, então ela retruca dizendo: Isso é impossível. Fui eu quem ativou o interruptor de segurança de emergência na zona do núcleo antes do acidente. Agora há um vazio. Não há ninguém vivo lá. O Prota encara Gisele com um olhar penetrante e questiona com ironia: Não fique tão certa disso. Você realmente verificou todas as salas? Se tivesse se dedicado a explorar cada canto deste lugar, saberia que nem tudo está tão tranquilo quanto parece. O momento estava carregado de tensão. Eles finalmente haviam encontrado a porta que o Prota tanto procurava. Parados diante dela, sentiam o peso do medo, temendo o que poderia aguardar do outro lado e o que a próxima etapa daquela jornada lhes reservava. Diante da porta, o Prota se vira para Gisele e os outros e diz com um tom decidido: Eu vou entrar primeiro. Se for seguro, chamo vocês. Se não for, eu limpo a área. Com essas palavras, ele se prepara para enfrentar o desconhecido, deixando um ar de incerteza no ambiente. Logo em seguida que o nosso Prota passou por aquela porta, ela se fechou imediatamente. Isso causou bastante espanto e surpresa em Gisele e nos demais. Isso prova que o Prota tinha razão em dizer que alguém estava controlando aquele prédio de alguma forma. Após o nosso Prota passar pela porta, ele percebeu que ela se fechou sozinha, com um som abafado. Olhou ao redor, mas não viu nada além de sombras e paredes frias. Sem hesitar, decidiu seguir em frente, adentrando ainda mais naquele ambiente misterioso. Após uns bons passos à frente, o nosso Prota foi parar em um laboratório bastante iluminado, cheio de câmaras e tubos de ensaios de vidros. Ele ficou espantado mesmo, tendo a sua visão ofuscada pelo excesso de iluminação daquele ambiente estranho. Quando o nosso Prota se aproximou dos tubos de ensaio e das câmaras de vidro, ele se deparou com algo bizarro. Dentro de uma das câmaras, um cérebro e 2 olhos, conectados por nervos ópticos, flutuavam em uma substância verde duvidosa. Então o cérebro falou para Prota: Ei, finalmente nos encontramos. O nosso Prota permaneceu em silêncio, encarando aquela coisa esquisita, mas em seus pensamentos a raiva começou a crescer. Ele se dizia: Então é essa merda que mandou a mensagem pela arara bizarra e vem tentando me orientar, me conduzindo até aqui. Vocês viram o tamanho dessa explosão cabulosa logo de cara, rapaziada. O cenário inteiro lá fora virou poeira num piscar de olhos, com um calor absurdo. Quem será que teve a audácia de mandar tudo pelos ares desse jeito? Aquele bonde de capanga segurando pedaços de pau ficou completamente perdido com um barulho absurdo. A rapaziada achava que estava no controle da situação, mas a realidade acabou de bater com força na cara de todos eles. Os pedregulhos gigantes que os caras usaram para selar a entrada foram transformados em pó num piscar de olhos. Essa galera engoliu a seco quando percebeu que o intruso de peso tinha acabado de furar o grande bloqueio ali.
Agora a brincadeira ficou muito mais sinistra, porque esse esquadrão tático, pesadão, apareceu na frente daquela passagem escura. Eles estão todos armados até os dentes e já sentem que o perigo verdadeiro está ali na frente. Um dos soldados mais espertos do bonde avisa para todos entrarem com muito cuidado, porque o clima cheira a emboscada cruel. Eles sabem muito bem que qualquer passo em falso nesse corredor sinistro pode ser o último suspiro. O corredor tá puro breu, meu parceiro, onde qualquer barulhinho de passo soa como um trovão, deixando a rapaziada no limite, sempre na ponta dos cascos e prontinha para descer o sarrafo no primeiro que aparecer na frente deles. A fita fica tensa quando o bonde dos militares mira as armas na cara de quem brota do nada, criando um clima de perigo total, onde uma vacilada de qualquer um ali pode significar o fim da linha para todo o grupo nesse momento. Um dos soldados trava na hora quando nota o traje da moça, sacando que ela não é nenhum zumbi excelente, mas sim alguém que conhece todos os podres daquele lugar, mudando totalmente o jogo daquela abordagem sinistra agora mesmo. A mina se garante, segurando a pistola com firmeza de quem sabe o que faz, enquanto soltam a bomba que ela é, na verdade, uma pesquisadora de alta patente, que trabalha bem ali dentro daquele instituto de pesquisas tenebroso. Tentando evitar que a situação vire uma carnificina, o soldado logo levanta as mãos pedindo paz, garantindo pra Fate que eles são uma equipe de resgate que veio na moral e não tá ali pra fazer mal pra ninguém não, mano. A parada fica tensa de vez quando a Fate continua apontando o ferro pro soldado, que segura um pedaço de pau. Ela não tá de brincadeira não, rapaziada. A mina tá disposta a atirar se o cara der mais um passo em falso ali. Mas os caras não dão mole e já puxam a mina pelo braço, mandando ela colar com um bonde. Eles mandam o papo de que a fita vai clarear logo e tem mais gente chegando no instituto de pesquisa. O bagulho tá ficando cabuloso. A tropa avança e entra num salão ensanguentado, tomando um susto absurdo. O chão tá forrado de cachorro zumbi morto e os caras ficam sem entender nada. Quem será que teve a moral de amassar todos esses monstros sinistros? A Fate faz a egípcia e pergunta que papo é esse de cachorro zumbi e se eles são perigosos. Ela logo solta a voz e avisa que um sobrevivente casca-grossa acabou de entrar ali. É óbvio que estamos falando do nosso herói. O coroa responde tenso que os cachorros do inferno estavam com o vírus cabuloso e eram apelões demais. O cara manda a real e diz que os bichos eram tão sanguinários que jantaram mais de 30 soldados do esquadrão em uma noite só. O coroa fica bolado com a situação e manda a real ali mesmo. Ele duvida muito que um ser humano comum conseguiria trombar com aquela matilha inteira de cachorro zumbi sozinho e sair vivo para contar a história depois. A Fate já entra em choque e grita desesperada. Ela sabe que o nosso mano Ricardo é forte pra caramba, mas amassar essa quantidade absurda de monstros mutantes é loucura, até pro nosso herói brabíssimo. Então, o coroa fica todo confuso e pergunta se a mina tá de sacanagem com a cara dele. A Fate faz aquele bico toda bolada e solta que nenhum pesquisador comum teria talento para fazer uma atrocidade dessa sozinho ali. Cortando a cena para dentro do laboratório secreto, a gente finalmente vê o Ricardo encarando aquele tanque verde bizarro. O clima tá pesadíssimo e o nosso protagonista mutante nem pisca, olhando para a aberração nojenta. A câmera dá um close sinistro naquela gosma verde onde flutua um cérebro bizarro com olhos. O monstrengo manda o papo reto pro Ricardo, revelando que jamais esperava roubar o corpo físico do nosso herói desse jeito. O cérebro asqueroso manda a real de cara, revelando que viu muito bem o que os engravatados fizeram com a Mimi. O bicho ainda joga na roda que aqueles crápulas assassinaram os sobreviventes de um jeito super cruel. O nosso mutante brabíssimo fica de cara com essa fita bizarra. O Ricardo admite na lata que jamais imaginou que a primeira galera infectada com o vírus passaria por uma evolução cabulosa dessas. O bagulho é louco. Dando aquele close medonho no topo do tanque daquele cérebro, a aberração dá uma risadinha sinistra e debochada. O monstrengo do tanque verde solta o verbo dizendo que adora trocar ideia com gente inteligente igual o herói. A gosma falante filosofa que os caminhos da evolução desse vírus maldito são bastante diversos. Mas o Ricardo já perde logo a paciência e manda o bicho parar de enrolação, perguntando na lata o que ele quer dali. O clima pesa de verdade quando a criatura finalmente revela sua intenção macabra para nossa rapaziada.
O cérebro asqueroso olha fundo para o protagonista e exige que o Ricardo construa um corpo físico novinho para ele. O cérebro asqueroso manda um papo de coach sinistro, comparando sua situação bizarra com pessoas presas em cadeiras de rodas. Ele chora as pitangas dizendo que sua alma está aprisionada e sofre muito mais ali. O nosso herói Ricardo fica num silêncio absoluto, apenas escutando aquela ladainha toda. Ele mete a marra de sempre e concorda que a situação é bem tensa, mas logo manda a braba perguntando o que ele ganha com isso. A gosma verde joga a cartada mais pesada de todas e acerta direto no ponto fraco do nosso protagonista. O monstrengo do tanque garante que tem o poder absurdo de reviver a irmãzinha querida do nosso grande herói. O bagulho fica louco porque reviver a irmã é tudo que o Ricardo mais quer nessa vida, rapaziada. O cérebro asqueroso sabe que essa promessa é a isca perfeita para fisgar o nosso mutante brabo e fechar essa parceria. A câmera dá aquele close nervoso no rosto do Ricardo e a gente percebe o impacto gigantesco dessa promessa. Mas a aberração do tanque corta o papo furado e exige uma prova de confiança para fechar esse grande acordo. O cérebro asqueroso manda a real, dizendo que juntou todas as informações possíveis sobre o vírus T. O bicho joga sujo e fala que se o herói quiser reviver a irmã, esses dados são a verdadeira chave de todo esse mistério. A gosma flutuante dá aquela risadinha cínica de quem acha que tá com o jogo ganho. O monstro tem a cara de pau de perguntar se o nosso protagonista brabo vai mesmo recusar uma condição cabulosa dessas, agora mesmo ali. O nosso herói não perde a postura de bandido mau nem por um segundo, rapaziada. O Ricardo avança e coloca a mão direto no vidro do tanque verde, mostrando que não tem medo nenhum daquela criatura esquisita e nojenta. Com aquele olhar frio e calculista que a gente já conhece muito bem, o nosso mutante responde na lata que não tá muito afim não. O cara é brabo demais e não vai deitar para as chantagens desse cérebro de jeito nenhum. O bagulho fica louco quando o Ricardo vira o jogo pra cima da aberração. O protagonista avisa que quem dita as regras ali é ele e manda a braba, dizendo que vai impor as suas próprias condições antes de fechar o acordo. O cérebro asqueroso dá aquela batida no vidro do tanque verde e manda real de novo, rapaziada. O bicho joga na cara do nosso mutante se a chance de reviver a irmãzinha querida não é o suficiente para fechar o acordo. O nosso herói não é bobo nem nada e já solta a dedução perfeita em cima da criatura. Ele fala na lata que tem um consórcio muito sinistro do país H caçando essa gosma por toda parte, e o cérebro bizarro apenas concorda. O mutante brabo manda o papo reto, dizendo que quem levar o monstrengo vira o alvo mais procurado do momento. Ele avisa que não vai colocar a si mesmo e a sua irmãzinha em um perigo gigantesco que pode estragar os planos. O nosso mutante brabo simplesmente vira as costas e sai andando com a maior marra do mundo. O Ricardo joga na cara daquela gosma verde que talvez os seus experimentos fluam muito melhor sem a presença daquele bicho. O bagulho fica doido quando o Ricardo dá as costas e continua andando na maior tranquilidade. O cérebro asqueroso entra em desespero total e grita para o nosso herói esperar imediatamente, perdendo toda a marra. O Gosma Verde percebe que o nosso mutante brabo não tá de brincadeira e decide ceder essa pressão. O monstrengo do tanque engole o choro e pergunta logo de uma vez qual é a condição que o Ricardo quer impor ali. O nosso herói dita a primeira regra do jogo, rapaziada. O Ricardo avisa que quer estudar aquela gosma verde de perto para descobrir o que torna essa aberração tão única e diferente dos outros zumbis mutantes. O mutante brabo pensa rápido e percebe que fuçar a memória desse cérebro asqueroso é a única forma de garantir que o monstrengo não está mentindo para ele. A criatura bizarra logo concorda com o trato e aceita a fita. A segunda condição é a mais importante de todas, parceiro. O Ricardo exige que a gosma verde ressuscite a sua irmãzinha amada o mais rápido possível para compensar todo o perigo que eles passaram até chegar ali. O cérebro bizarro aceita a fita sem nem piscar, garantindo que trazer a mina de volta não é nenhum problema. A criatura nojenta fica cheia de curiosidade e pergunta de uma vez qual seria a terceira e última regra. A terceira fita é cabulosa, rapaziada. O Ricardo solta que quer a ajuda daquela aberração para descobrir como injetar a sequência do vírus e forçar a evolução da galera, deixando todo mundo muito mais inteligente. O cérebro asqueroso arregala aqueles olhões bizarros, ficando totalmente em choque com a audácia do nosso protagonista brabo.
A Gosma Verde não esperava uma ideia tão absurda saindo da cabeça do nosso grande herói. O nosso mutante não esconde o jogo e manda a real de uma vez. Ele confessa com aquele olhar sinistro que planeja usar os sobreviventes da cidade para criar um exército bioquímico implacável, movido a esse vírus doido. Com um sorriso de canto de boca que dá arrepios, o Ricardo avisa que tem um recadinho muito especial para mandar. Ele diz que quer mostrar para todo o resto do mundo lá fora o verdadeiro significado dessa vingança. Fechando com chave de ouro, a câmera dá um close pesadíssimo no sorriso macabro do nosso protagonista brabíssimo. O herói avisa que esse exército mutante vai ser o maior contra-ataque que a humanidade já presenciou. O cérebro asqueroso percebe a genialidade do Ricardo e solta um elogio, dizendo que parece ter encontrado um grande mestre. A criatura nojenta aceita todas as condições que o nosso protagonista brabo acabou de impor ali. Mas a aberração gosmenta não dá ponto sem nó. E logo lembra que o Ricardo também precisa cumprir a parte dele e recriar um corpo físico novinho. O nosso mutante responde na maior frieza que isso não vai ser problema não. Só que o nosso herói é sagaz demais, rapaziada. Em pensamento, o Ricardo já planeja enrolar ao máximo a criação desse corpo, sabendo que dar forma física para esse monstro perigoso pode trazer uma dor de cabeça gigante. O clima volta a ficar tenso quando a Gosma Verde lança uma pergunta enigmática do nada. O monstrengo flutuante quer saber o que o Ricardo faria caso descobrisse que foi traído, deixando o nosso protagonista bem intrigado. A criatura asquerosa continua o papo torto e questiona se o mutante não tem o menor medo de acabar sendo preso em uma jaula. O Ricardo apenas encara o bicho com aquele olhar de gelo, mostrando que não treme na base não. Nosso mutante Ricardo dá o papo final com aquele olhar vermelho cabuloso brilhando forte. Ele avisa que vai levar o cérebro nessa primeira viagem e sela o acordo sombrio de uma vez por todas ali mesmo. Sem perder tempo, o nosso herói arranca a criatura do tanque e joga tudo dentro de um recipiente especial nas costas. O líquido espirra para todo lado enquanto a gosma nojenta é transferida sem cerimônia. Aquele cérebro bizarro agora está preso na escuridão total dentro do suporte nas costas do protagonista. O bicho flutuante não tem escolha, a não ser confiar que o plano insano do nosso mutante vai dar certo. O câmera dá um close sinistro naqueles olhões arregalados do monstrengo espiando pela janelinha do suporte. A aberração aceita o seu novo destino e se prepara para o caos absoluto que aguarda lá de fora. O nosso Ricardo brabíssimo sai da sala escura, carregando a gosma nas costas com a maior marra. Ele abre as portas pesadas e finalmente reencontra os outros sobreviventes para iniciar o grande ataque contra todos. Nossa Gisele fica de queixo caído quando vê o Ricardo saindo daquela sala escura ileso, rapaziada. A mina não consegue nem disfarçar o choque total e gagueja, tentando falar com o nosso mutante brabíssimo logo em seguida. O Gisele aproxima o rosto daquele tanque verde e toma um susto absurdo com o conteúdo. Ela aponta para o recipiente e pergunta na lata para o Ricardo que bizarrice é aquela nas mãos dele. Mas o bagulho já fica tenso porque o cérebro asqueroso manda todo mundo calar a boca imediatamente. A Gosma Verde avisa com uma voz sombria que tem alguma coisa muito errada acontecendo do lado de fora. O nossa Gisele não perde tempo e já saca sua pistola, ficando totalmente em posição de combate ao lado do Ricardo. O clima pesa de vez e a rapaziada percebe que o perigo verdadeiro acabou de bater na porta. A berração do tanque revela que um enxame de drones pesados está cercando o laboratório lá fora. O bicho avisa que a porta blindada não vai aguentar o ataque brutal dos mísseis que estão vindo na direção deles. O cérebro asqueroso já passa a visão e manda a rapaziada correr direto para o parque ecológico. A Gosma Verde avisa que aquele lugar tem um escudo de alta tecnologia capaz de segurar o tranco do ataque que está por vir. O nosso herói Ricardo não perde um único segundo e já grita com firmeza para o bonde inteiro seguir seus passos nessa fuga alucinante. A Gisele e os outros sobreviventes começam a correr desesperados pelo corredor escuro. No meio daquela correria desenfreada, o nosso protagonista brabíssimo dá uma olhada de canto para o tanque em suas mãos.
O Ricardo pergunta na maior pressa do mundo quanto tempo eles ainda têm para chegar no local seguro. A parada fica totalmente assustadora quando os olhos da criatura asquerosa começam a brilhar com uma luz azul bizarra. O cérebro avisa que os inimigos já estão na área e decreta que a rapaziada só tem 5 segundos. Portas de metal pesadíssimas do tal parque ecológico começam a se fechar com violência logo atrás da nossa equipe. O clima é de pura tensão, e a rapaziada precisa correr contra o tempo, antes que os mísseis caiam ali. Olha para o céu agora, rapaziada. Aquele enxame gigantesco de drones militares acabou de cercar o prédio do laboratório por todos os lados. Os engravatados não estão de brincadeira e vieram com tudo para apagar esses rastros. A tecnologia dessas máquinas voadoras é sinistra demais, rapaziada. O sistema mostra que o alvo foi travado com sucesso e eles pedem a autorização final para iniciar o bombardeio pesado contra o prédio desse laboratório. A notícia ruim chegou para o nosso bonde agora. O comando aceitou o ataque covarde sem pensar 2 vezes nessa crueldade imensa. Será que o nosso mutante brabíssimo vai conseguir escapar dessa terrível chuva de mísseis? Logo em seguida, o drone rasga o ar em velocidade absurda, caindo direto no prédio como um meteoro letal. O barulho infernal do míssil cortando o vento avisa que a destruição do lugar vai ser gigante, minha rapaziada. O soldado do bonde não pensa 2 vezes e já aperta o painel digital na parede, trancando a porta blindada pesadona de vez. O bagulho é louco e eles torcem para essa barreira segurar o tranco da explosão. O soldado fica desesperado quando vê que a senha do sistema de segurança está dando erro direto na tela. Ele grita para o parceiro perguntando se tem mais gente lá fora. Enquanto o desespero bate forte com a proximidade dos drones inimigos, o alarme toca sem parar e o soldado entra em pânico, soltando um grito de raiva por causa da pressão. Ele reclama que a senha é complexa demais e o tempo para escapar daquela armadilha de morte está acabando rápido, minha rapaziada. O cara não aguenta mais aquela enrolação e, num momento de puro ódio, desce o soco no painel digital para tentar forçar a abertura da porta. Ele solta um xingamento brabo, xingando tudo e todos enquanto tenta sobreviver ao caos. A porta finalmente abre e o soldado entra no corredor, sentindo um alívio imenso por não ter sido explodido pelos mísseis. Ele olha para o caminho livre na frente, ainda tremendo com a cena de guerra que ficou do lado de fora ali. Já em segurança, ele faz aquela cara de quem deu sorte grande e comemora por ter escapado da morte. Ele diz que a sorte esteve do seu lado, sem imaginar que os perigos daquela missão ainda estão apenas começando para o nosso bonde. O galera entra no corredor principal e o clima é de urgência total, com o capitão gritando para todo mundo se mover o mais rápido possível. Eles precisam atravessar aquela área antes que o prédio venha abaixo, minha rapaziada. Um dos soldados olha para o capitão, visivelmente preocupado, e avisa que eles ainda não conseguiram decifrar a senha da porta que vem pela frente. O caminho parece estar bloqueado e a pressão aumenta demais agora para os nossos heróis. O capitão faz aquela cara de quem está sentindo o peso do mundo nas costas, sabendo que cada segundo perdido pode ser a diferença entre a vida e a morte ali dentro. O desespero começa a tomar conta de vez, nessa fuga alucinante. A equipe chega finalmente na frente de uma porta metálica pesada, que parece ser a única saída daquele setor agora. O barulho das explosões lá fora só faz aumentar a vontade de quebrar logo aquilo e sumir daquele lugar maldito. Eles param um instante, encarando a entrada e soltando um grito de guerra, prontos para qualquer coisa que esteja esperando do outro lado. A determinação é grande e eles vão seguir em frente, mesmo sabendo dos perigos fatais. A porta se abre de um jeito estranho, quase fácil demais, e o capitão fica com a pulga atrás da orelha na hora. Ele logo solta que aquilo ali tá bom demais para ser verdade e a desconfiança domina o cara na hora. A pressa é tanta que eles nem param para pensar muito e aceleram o passo, gritando para todo mundo correr logo. O cara ainda solta que eles provavelmente já usaram toda a sorte que tinham na vida para conseguir passar dali. Eles avançam pelo corredor com a guarda alta, conferindo cada canto enquanto a tensão continua lá no alto. Minha rapaziada. O bonde não pode relaxar nem um segundo, porque a morte está respirando no cangote de cada um ali, a Faith, ligada em tudo,
Logo saca que toda essa facilidade tem um dedo do nosso protagonista por trás, né? Ela comenta que ele deve estar vivo e que é o único capaz de fazer uma proeza dessas para salvar a pele deles. Do lado de fora do laboratório, vira um cenário de guerra apocalíptica com uma sequência de explosões violentas. As chamas alaranjadas destroem a estrutura inteira, enquanto a fumaça tóxica toma conta de toda a região urbana. Os zumbis surgem dos escombros com suas caras todas comidas, num estado de decomposição que dá até agonia de olhar. O bicho rasteja, olha fixo e solta, enquanto alguém em puro desespero chama pela mãe. O cena corta e a gente vê um braço esticado lá no fundo, saindo debaixo daquela montanha de concreto. A mão tá pálida, trêmula, buscando qualquer apoio, numa agonia pura de quem tá sentindo o peso da morte em cima. Então, se revela que uma garotinha estava dentro daquele buraco. Ela é a Mimi, a irmãzinha de Ricardo. Ela foi dada como morta pelo próprio Ricardo. O zumbi podre tenta alcançar a garotinha entre os escombros. Mão com o dedo cortado e pingando sangue aparece em destaque, gotejando um rastro escarlate que vai direto para onde a garota está. O terror é evidente e a sensação é de que o pior está prestes a acontecer com a menina. Ela continua ali encolhida, soltando aquele lamento que corta o coração de qualquer um. É a irmã do nosso herói, totalmente vulnerável, enquanto a escuridão e o sangue podre piga direto na direção da garota. A Mimi arregala os olhos em choque total ao olhar desesperada pro próprio braço, que ficou todo fudido e preto depois daquele sangue podre do zumbi respingar nela. A ferida bizarra tá tomando conta da pele e o pânico é absoluto, meu parceiro. A câmera dá um close absurdo nos olhos da garotinha que se arregala. Uma reação bizarra é desencadeada, fazendo a Mimi se contorcer de uma dor absurda. Ela, sem saber o que está acontecendo, consiga mesmo naquele maldito inferno. A irmãzinha do Ricardo tá rastejando no chão escuro, sofrendo pra cacete com a dor e sem saber pra onde correr. Ela tá cercada pelo medo e o bicho tá cada vez mais perto dessa coitada indefesa, parceiro. Que situação de desespero. Do nada, uma explosão covarde estoura tudo no meio das ruínas, jogando chamas e destroços pra todo lado na cidade destruída. O impacto é violento demais e o caos se espalha num piscar de olhos por ali, deixando a gente tenso. O bagulho fica ainda mais doido, com vários tentáculos pretos e afiados surgindo do chão para cercar a Mimi. A garota tá presa num emaranhado macabro com o céu vermelho sangue ao fundo. Que pesadelo total para nossa pequena sobrevivente. A pequena Mimi aparece de pé no meio dos escombros, com uma cara totalmente vazia e sem emoção nenhuma. O céu tá forrado de drones militares sobrevoando a área, caçando a nossa garotinha no meio dessa destruição toda. O câmera fecha no rosto da menina e o bagulho fica louco, parceiro. Os olhos dela tão brilhando num verde radioativo sinistro. Os drones do sistema cravam a mira nela e avisam que o alvo foi encontrado com sucesso ali. A gente pega outro ângulo da garota olhando fixamente para cima, encarando as máquinas da morte sem piscar. Esse olhar verde brilhante e sereno no meio do caos mostra que a nossa pequena Mimi não é mais a mesma pessoa. O close extremo nesse olho verde esmeralda é cabuloso demais. Tem um formato de estrela brilhando bem no meio da pupila dela. A mutação mudou a garota por completo e esse detalhe visual entrega que o poder ali é gigante. O parada vira o jogo de vez quando a Mimi usa aquelas estacas negras insanas que saíram de seu corpo para atacar os drones com força total. As pontas furam as máquinas do sistema e causam explosões amarelas cabulosas no ar, um poder absurdo. A parada é louca demais porque a pequena Mimi libera um poder absurdo e aquelas estacas negras varrem tudo. As explosões tomam conta do cenário enquanto ela destrói os drones com facilidade enorme. O câmera volta para o rosto dela e a garota continua com aquela expressão serena de quem tem tudo sob controle absoluto. Os olhos verdes brilhantes destacam no meio do caos e provam que ela virou uma lenda viva. O bagulho ganha uma escala monstruosa quando a gente vê as estacas rasgando os céus por cima dos prédios da cidade. Ela atinge os alvos lá no alto sem o menor esforço e mostra que o perigo agora é bem outro. A cena corta do nada para um laboratório bizarro com um cérebro gigante verde boiando num tanque esquisito com os olhos pendurados. Uma mensagem sinistra aparece logo,
confirmando que a evolução foi um sucesso. O nosso herói Ricardo encara o tanque bolado e a conversa revela a verdade sobre o vírus que contaminou a garota. Eles confirmam ali mesmo que a pequena Mimi virou a vacina perfeita para curar essa praga toda. O Ricardo segura um tubo de ensaio na mão, todo focado no bagulho. O cérebro mutante manda a real para ele, dizendo que dores de cabeça são normais e pede para o nosso herói respirar fundo nessa hora tão tensa. Parceiro! O Ricardo questiona a criatura bizarra no tanque. Ele lembra que os drones lá fora são do tal consórcio 4 estrelas e logo lança a pergunta no ar para saber se esse laboratório subterrâneo também é da mesma galera. O cérebro gigante com os olhos pendurados responde na lata que não. O bicho afirma que hackeou o banco de dados dos drones e não achou nenhuma informação sobre a existência desse laboratório oculto. O mistério cresce. Ricardo conclui que até o influente consórcio 4 estrelas foi mantido às cegas sobre a base. Se os maiorais não sabem desse esconderijo, quem montou isso joga nas sombras de um jeito monstruoso, minha rapaziada. Ricardo vê os aparelhos de ciência cerebral e solta a visão. Quem ergueu isso é peixe grande e o mistério da Universidade Central é muito mais obscuro do que ele acreditava. O bagulho aqui vai explodir de vez, mano. Ricardo olhando fixamente para um tubo verde brilhante no meio da fumaça, com aquele olhar de quem acabou de zerar o jogo. Ele comemora o sucesso e avisa que finalmente conseguiu alcançar o seu grande objetivo ali. Parceiro, o malandro explica que essa mistura louca é a combinação de anticorpo com vírus T sem a parte tóxica. Ele batiza a parada de vírus G, afirmando que isso acelera a evolução e pode até ressuscitar a irmã dele, a Mimi, tá ligado? O cérebro gigante manda real pra baixar a bola. O bicho avisa que abrir a trava genética é perigoso demais, pois o corpo pode não aguentar o tranco desse poder e acabar em colapso total na mesma hora, minha rapaziada. O nosso protagonista coloca a mão no queixo e já bola outro plano genial. Ele deduz que a saída é encontrar um corpo de ressurreição especial, alguém que já tenha completado todas as mutações vivo para anular esse vírus G. O cérebro bizarro manda a letra pro Ricardo e diz que achou um zumbi peculiar por ali. O monstro afirma que ele vai se interessar na fita. A gente fica na tensão para descobrir logo qual é a desse novo morto-vivo. O céu da cidade está infestado de drones sinistros voando para todo lado. Os caras lançam um aviso no alto-falante dizendo que são a equipe oficial de resgate. Será que dá pra confiar nessa galera do governo, rapaziada? A transmissão rola num telão gigante no meio dos prédios. Eles mandam um papo furado pedindo pros sobreviventes saírem dos abrigos para serem salvos. Essa conversinha tá muito suspeita pro meu gosto, não acham, manos? Um bando de engravatados aparece num palco enorme de frente para uma multidão. O malandro no microfone já chega se achando, falando que é o representante do tal consórcio 4 estrelas. Qual é a jogada desses caras? O engravatado faz aquela cara de coitado e solta que eles mandaram mais de 2.000 drones para a missão. O cara fala que procuraram por 12 horas seguidas, mas joga um mistério no ar no finalzinho. O que deu ruim ali? A multidão de jornalistas fica em choque e a galera da imprensa começa a tirar fotos sem parar. Todo mundo quer registrar a fofoca do fim do mundo e a tensão no ar é pesada demais. O bicho vai pegar pesado agora mesmo. O engravatado solta aquelas lágrimas de crocodilo na maior cara de pau e manda a pior notícia possível para a multidão. O malandro diz com muito pesar que não encontraram nenhum sobrevivente. Pura mentira, né? O pilantra faz aquele teatro todo e se curva na frente do palco para tentar enganar o povo que está assistindo. Ele finge uma tristeza absurda enquanto a galera olha sem entender nada. Que showzinho ridículo. O sujeito fecha os olhos com aquela cara de sofrimento forçado e pede desculpas profundas de um jeito muito cínico. A falsidade desse cara chega a dar nojo, irmão. Será que alguém vai cair nesse papinho? Uma repórter braba de óculos não engole a mentira e já joga o microfone pra cima dele. A mina questiona por que o consórcio continuou as buscas se os especialistas já tinham confirmado que não tinha ninguém. A rapaziada da imprensa bota pressão pesada no engravatado, cobrando desperdício de dinheiro público. O povo já tá no limite da sobrevivência e a galera exige uma explicação pra toda essa palhaçada de vez. A galera compra a briga de vez e uma senhora muito bolada grita concordando com a repórter.
O povo na rua questiona furioso por que desperdiçar tantos recursos com aqueles monstros na cidade F, meu parceiro. O engravatado soa frio e aperta as mãos no púlpito, tremendo de medo. O malandro mete o louco dizendo que só estava mantendo a pequena esperança de ainda ter alguém vivo por lá. Olha a cara de pau desse sujeito. O pilantra muda o tom na mesma hora e promete com toda a convicção que as buscas vão parar e a reconstrução da cidade vai começar imediatamente. Ele garante que o consórcio vai dar uma bela explicação para a população. A multidão é enganada direitinho e já muda de lado na mesma hora, elogiando a imensa bondade do consórcio. A galera grita que apoia os caras e ainda passa um pano nervoso pro erro deles. O povo é manipulável demais. Do nada, o clima muda de figura quando um maluco surge rastejando no chão ali na frente do palco. O cara implora desesperado, gritando que não vai deixar eles desistirem das buscas porque ainda tem um sobrevivente lutando. O cara da camisa branca entra em desespero total e começa a brigar com os seguranças no palco. Ele grita com toda a força que a namorada ainda está presa na cidade e implora para não desistirem de procurar por ela. O segurança tenta acalmar os ânimos, e o engravatado solta que os recursos agora são para a reconstrução do local. O cara não quer saber dessa conversa fiada e responde na lata que só quer a sua namorada de volta. A multidão vira as costas pro coitado e começa a jogar a culpa nele. O povo defende as ações do consórcio sem pensar duas vezes e joga na cara do maluco que a mina dele com certeza não sobreviveu naquele lugar. Os seguranças perdem a paciência de vez e arrastam o cara para longe do palco na força bruta mesmo, sem nenhum pingo de dó. O maluco continua lutando, mas não tem como vencer a equipe armada desse povo mentiroso. O desespero toma conta de outra parte da população, que começa um protesto gigante na rua. A galera levanta uns cartazes cobrando a volta dos familiares perdidos e exigindo que a busca continue custe o que custar. Sobrevivente, valeu por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E não para agora, nos cards da tela tem mais histórias insanas para você maratonar. Clica e continua comigo.